A nossa história começa com alguém falando que acreditava que até alguém como ele, cujos talentos despertavam, floresceriam e criariam raízes no campo de batalha, e poderia assim começar uma nova vida. E dentro daquela nova vida, ele fala que gostaria de ser capaz de criar uma família, algo que ele ansiava desesperadamente. Porém ele fala que estava enganado, e já fazia muito tempo que alguém fez ele balançar a espada dele por mais de 10 vezes. De repente então, um homem acaba falando para o outro se ele era o famoso Argyrick, o talento que floresceu no campo de batalha. O homem então pensa que aquele cara sabia quem ele era, e ele nunca pensou que ficaria tão feliz com isso. O homem então acaba se levantando falando que era uma honra ele ter reconhecido ele, e chama aquele cara de Duque Termion, e ali era Drenick, Império de Argyrick. O Duque então pergunta se ele conhecia o nome dele, e ele responde que sim, um dos 6 cavaleiros da classe Hexa do Império de Alteon, e apenas um dia no campo de batalha foi mais do que o suficiente para ele sentir o peso de uma onda negra, e aquele homem era do Império de Alteon, Bolt Termion. O Duque então pergunta se aquele garoto enfrentou ele apesar de saber quem ele era, e ele fala que seria uma vergonha acabar com o talento daquele prematuramente, e pergunta se o garoto tinha alguma intenção de se render. O garoto então fala que obviamente não, já que ele nasceu no campo de batalha, e ele também vai morrer no campo de batalha, e assim então o garoto acaba se levantando novamente. O homem então fala que apesar dele estar falando aquilo, ele podia ver claramente arrependimento permanecendo nos olhos dele. Ele então fala que o garoto teria sido um bom rival pra ele, se ele pudesse crescer só um pouquinho mais. Porém ele fala se aquilo que aquele garoto desejava, então ele espera que na próxima vida dele, ele possa ser capaz de se despedir dos seus arrependimentos. Assim então os dois começam a lutar novamente, e é dito que a guerra entre o Império de Drenick e o Império de Alteon durou muitos anos, e a mãe dele era uma jovem viúva e uma refugiada de guerra, e ela deixou ele sozinho naquele mundo caótico quando ele ainda era jovem, e dando seu último suspiro, era óbvio o que ia acontecer com aquele órfão de guerra. Ele fala que ele viveu uma vida apenas para a própria sobrevivência dele, onde ele faria tudo e qualquer coisa para sobreviver, e depois de completar 14 anos, ele foi enviado para o primeiro campo de batalha dele. Assim então vemos vários homens lutando ao mesmo tempo em uma guerra, e foi exatamente nesse local sangrento que os seus talentos despertaram. Ele fala que o núcleo de mana no seu coração acabou elevando os movimentos e os sentidos deles a um nível que não poderia ser comparado com os anteriores. Uma pessoa então chama o comandante Argyrick, e fala que pretendia recomendá-lo para a próxima nomeação de cavaleiro especial, e depois dele ultrapassar 3 núcleos de mana, e se tornando um quadcore com 4 núcleos, ele pediu para se juntar aos 5 cavaleiros de classe Hexa do Império, e isso também não seria impossível, e ele fala que finalmente adquiriu a oportunidade que ele sempre quis na sua vida. Ele então fala que depois dessa guerra, ele poderia finalmente ser capaz de encontrar a paz, depois de passar por uma vida muito cansada. O garoto então continua lutando naquela guerra, matando assim alguns soldados, e ele pensa que estava finalmente prestes a conseguir tudo o que ele queria, porém de repente um homem acabou chegando no meio da guerra e atacando ele, e ele fala que aquilo era uma pena, já que ele queria ter chegado muito mais alto. Aquele homem então acabou acertando um golpe em cheio nele, fazendo ele cuspir sangue, e o garoto pensa que ele só queria criar uma família. Assim então ele foi arremessado para muito longe com apenas um golpe, caindo assim no chão quase morrendo, dizendo que assim o sonho dele foi lentamente esmagado pelo destino, e ele achou que naquele momento tudo já havia acabado. Porém de repente, enquanto estava tudo escuro, ele acabou enxergando uma luz, e uma voz falando que aquele pequeno dinamarquês finalmente acordou, e outra voz falando que ele era um bom menino, e ele nem estava chorando naquele momento. O garoto então confuso fica se perguntando o que estava acontecendo com ele naquele momento. Assim então finalmente ele acaba abrindo seus olhos. A pessoa que estava conversando com ele fala que seus olhos eram claros e bonitos, e que eles tinham certeza que aquela criança era um presente de Deus para eles. Então vemos que o nosso protagonista, que acabou morrendo na batalha, reencarnou como um bebê. O protagonista então ficou se perguntando o que eles queriam dizer com criança, e o porquê que eles estavam falando isso para ele. Aquele homem então acaba pegando ele nos braços, e fala que ele deveria se tornar um lanceiro fantástico e seguir os passos do seu pai. Ele então estava se perguntando o que ele queria dizer com pai, e o nome daquele homem era Arkin Sogris. Porém a outra mulher acaba batendo na mão dele perguntando o que ele estava dizendo com isso, e ele vai se tornar um assassino fantástico, e o nome daquela mulher loira era Lily Sogris. Ele então pergunta pra ela como que ela poderia transformar o filho mais novo deles em um assassino, e aquilo era horrível, já que um homem deveria usar lança, e que a lança é a mais bela e completa arte marcial. E a Lily, irritada, fala que, como ela disse, um assassino é melhor que um lanceiro, já que ele poderia se esconder sorrateiramente na escuridão para assassinar os seus alvos, e assim poder escapar despercebido, e isso era muito mais legal. A cena então muda e nosso protagonista fala que era isso mesmo que aconteceu com ele. Ele pensou que encontraria o seu fim ali, mas ele acabou reencarnando. E não só isso, ele fala que tinha que ser no Império de Alteon, logo o inimigo dele, e como o filho mais novo de um certo conde. Os pais dele então estavam discutindo ainda o que ele seria no futuro, então eles chegaram num bom senso que ele seria ambos. Porém a mulher fala que tem certeza que o Dani vai se tornar um assassino. O protagonista então fala que os pais atualmente dele são esses dois malucos, que estão no meio de
de um debate bem aquecido sobre o futuro dele, e ele fala que tem certeza que porque ele nasceu nos últimos anos deles, eles querem que seu filho siga os seus passos mais ainda. De repente então, o cara que estava controlando a carruagem fala pra eles que eles chegaram. O pai dele então fala pra Lily, por favor, segurar a mão dele, e ela pergunta se os membros do castelo vê isso, e ele fala que estava apenas tentando segurar a mão da esposa dele, e o que isso importaria? Ele então pede pra sua esposa tomar muito cuidado naquele local, e o Danny, que é nosso protagonista, fala que os olhos dele já estavam ardendo de ver aquilo. De repente então, o Danny acaba observando onde ele estava e começou a ficar muito surpreso com aquilo, e a Lily fala que parecia que seu filho estava muito feliz por voltar para casa, e ele estava tão feliz que ele estava até sorrindo. O Danny então fala que se for uma casa daquele tamanho, poderia ser muito mais fácil para os talentos dele se espalharem e criarem asas, e muito mais fácil do que ele imaginava realmente. De repente então, 2 meses se passaram. A Lily então fala que o dinamarquês agora pode balbalhar. Ele então percebe que ele já estava balbando, e isso era uma nova experiência para ambos os lados. Ele fala que as oportunidades de conhecer crianças pequenas eram muito poucas, devido ao tempo de permanência no campo de batalha, e as poucas crianças que ele viu eram aquelas que estavam envolvidas de bandagens e chorando porque não tinham para onde ir, e muitos estavam chorando pelos pais deles, e também como eles lentamente sucumbiram à fome e o desespero. Em comparação a isso, a casa dos Sogres era uma casa muito sortuda e um lugar muito rico, e ele com certeza não vai morrer de fome naquele local. De repente então o pai dele acaba entrando com tudo na porta, apresentando uma lança para o seu filho pela primeira vez, e ele pensa que aquele homem louco era o seu pai, o mais forte lanceiro da classe Hexa, e isso no Império de Arkin Sogres. E apesar da aparência dele, ele era um herói guerreiro conhecido como Redemoinho Azul. A Lily então acaba ficando com muita raiva dele, perguntando como que ele poderia entrar no quarto de uma criança com algo tão afiado daquele jeito, e ele fala assustado que ele só queria mostrar para o seu filho, e ela falou que já disse pra ele que estava muito cedo pra educação dele, e ele fala que a sua mãe anteriormente era a melhor assassina do Império, chamada de Lily Sogres. A Lily fala que se ele continuar fazendo isso, ela vai ensinar pra ele o básico da furtividade enquanto ele ainda é jovem, e ele fala que aquela era a mãe dele, que elevou a voz mais alto do que ele esperaria de uma assassina. O seu pai então fala pra ela que todo mundo estava fazendo aquilo hoje, a famosa casa mágica teleporte da casa, colocando um cajado ao lado da criança no momento em que ela nasce. Ela então pergunta se uma lança agora virou um funcionário, e a lança era uma arma muito afiada e perigosa. O Danny então pensa que aquela família era muito harmoniosa, e a razão pela qual os dois estavam dando tanta importância para o futuro dele é porque as duas irmãs mais velhas dele escolheram carreiras que não tem nada a ver com lance nem assassinato. Mudando de cena, o Danny estava deitado em um berço, e as suas duas irmãs estavam ao seu lado, e uma delas fala que se ele fizer aquilo, as bochechas dele vão ficar mais cheias. O nome daquela garotinha de cabelo mais comprido era Arabella Sogres, e devido ao seu talento de poder mágico, a Arabella tinha trilhado o caminho de mago, e isso desde que ela era muito pequena, e aos 12 anos ela já era maga de classe 3 Shen, já que a classe mais alta para um mago era de 9 Shen, e isso significava que ela era uma gênia passado do nível de entrada. Ela então pergunta para o seu irmãozinho se ele queria aprender magia com ela, já que ela estava tão entediada porque estava aprendendo sozinha, e ele só conseguia pensar para ela parar de cutucar o seu rosto. E a sua outra irmã se chama Clara Sogres, e ela fala que invocação também era um bom ramo, e é dito que a Clara também tinha um talento muito monstruoso de invocação, e ela conseguiu a sua primeira convocação na idade de 7 anos, e agora ela consegue invocar 2 criaturas ao mesmo tempo. A Arabella então fala que seu irmão era muito macio e fofo, porém a Clara não estava com uma cara muito boa não. O Danny então pensa que no começo achou que ela não gostava dele, mas era mais parecido com os ciúmes que você sente quando tem um irmão mais novo, e ele fala que nesse exato momento ela estava menos cuidadosa com ele do que antes. A Clara então acaba tocando no seu nariz, perguntando como que ele poderia ser tão macio desse jeito. A Clara então fala para o Danny que ele poderia ser muito divertido se ele também fosse talentoso em invocação, e ela poderia ensinar ele depois. Ele então pensa que agora todo mundo queria ensinar a sua especialidade para ele. O pai dele, lanceiro de classe Hexa. A mãe dele, a antiga assassina que tinha intenção de assassinar o imperador do passado. A irmã mais velha dele, a maga gênia. E a outra irmã mais velha dele, que era uma gênia invocadora. E a casa do Conde Sogres foi perfeitamente nobre com a família, e é o ideal de família que ele imaginava. Ele então se pergunta se existia um significado para se vingar nessa nova vida. Ele fala que embora a morte dele ficou arrependida, aquele lugar era um campo de batalha, e ele fala que seria engraçado dizer que ele se vingaria de alguém que lutou com ele de forma justa. Assim então todos os parentes dele estavam brigando para saber qual ramo ele iria seguir. O Danny então pensa que ele sempre teve esperança para ter uma família, e ele estava muito feliz por ter nascido ali, até porque, né, quem não queria nascer em uma família rica, né? Mudando de cena, é dito que existe uma cerimônia especial na casa Sogres, e é a escolha da cerimônia. Quando uma criança na família nasce e completa 1 ano de vida, muitos objetos serão colocados na mesa diante deles, e as pessoas tentam prever o futuro da criança pelo objeto que a criança agarra. As pessoas estavam conversando que hoje era o primeiro aniversário
aniversário do jovem mestre Dani, e elas não estavam nem acreditando que ele já tinha 1 ano de vida, e o tempo realmente estava passando muito rápido. E o homem fala que as outras jovens se tornaram magas e invocadoras. Então ele se pergunta o que o jovem mestre Dani iria escolher, porém eles só vão descobrir se eles irem para a cerimônia. A cena então acaba mudando para a cerimônia. As pessoas então falam que as jovens também trouxeram objetos dessa vez, e se perguntam quando foi que elas cresceram. A sua mãe então fala para o Dani escolher o que ele mais gostava na vida, e ele fica se perguntando o que ele vai fazer naquele momento, e todos devem estar esperando que ele escolha o objeto que eles colocaram na mesa. O seu pai então pensa que o pequeno filho deles provavelmente não vai conseguir evitar ser atraído pela cauda do dragão, então é dito a cauda do dragão. A cauda da lança é feita de um minério raro, do Kiran, e quando a mana é embutida nela, ela se torna tão afiada e pesada quanto a mana colocada nela, e ela era uma lança mágica mística. O pai dele então pensa que essa lança era a qual ele passou a vida dele inteira, e que era para pegar a lança de seu pai. A sua mãe então fala que o Dani era muito bonito para ser um assassino, e ele com certeza vai escolher a arma de punhal, e o nome daquela arma era Trompa da Noite, criada a partir do minério de Arteril, que pode conter todos os elementos do mundo, e pode armazenar e combinar vários venenos diferentes. Porém a Arabella fala que seu irmão vai se tornar um grande mago, e fala que ele vai seguir os passos dela e ir para academia no futuro. E o item que ela colocou era sua bolsa subespacial, um objeto que só pode ser usado por magos ou pessoas com talento em magia, e ela estava falando para o seu irmão pegar a bolsa da sua irmã mais velha. A Clarito fala que se o Dani pudesse ser um invocador também, ela o pegaria e voaria para Daqueron, e assim os dois poderiam voar juntos. E o item que ela colocou era o sinal de convocação, um sinal de um invocador. Invocadores usam esse sinal para receberem um código dependendo de seu talento, e eles podem invocar seus invocadores através deles. E ela fala que esse era o sonho dela para o seu irmão. O Dani então fica se perguntando por que isso estava acontecendo com ele, e é como se ele conseguisse escutar os pensamentos deles. Ele então pensa que aquilo era muito problemático, mas infelizmente ele não pode evitar aquilo, e agora ele fica pensando qual objeto ele deve tomar para ele. Assim então ele começa a engatinhar e todo mundo acaba ficando muito feliz. Todos então estavam tentando convencer o garoto a escolher a arma que eles colocaram, e que com certeza ele ficaria muito melhor com as armas deles. De repente então, quando ele acaba chegando perto daqueles itens, tudo começa a brilhar, e ele fica se perguntando o que estava acontecendo naquele momento. A Lily então pergunta para o seu marido o que estava acontecendo, e ele fala que realmente não sabia. As pessoas então ficam impressionadas com aquilo, já que tudo estava brilhando, e parecia que o jovem mestre Dani era realmente um gênio. O protagonista então pensa que ele era um gênio na guerra, mas nessa vida ele estava em outro nível. A Arabella então pergunta para o seu pai o que eles deveriam fazer agora, e pergunta se uma coisa daquelas já havia acontecido antes. E o seu pai fala que ele mal pode esperar e ele nem estava acreditando naquilo. Eles então ficam se perguntando se eles precisavam ensinar as 4 coisas para ele, e isso acabou deixando todo mundo muito surpreso. Mudando de cena, o Dani mais velho já estava treinando com seu pai, e o seu pai fala que ele realmente estava indo muito bem, e ele aperfeiçoou perfeitamente a técnica que ele ensinou antes. E o Dani acaba agradecendo seu pai. Então vemos que o Dani agora tinha 7 anos. O pai dele então fala que ele realmente era um garoto muito incrível e como esperado do filho dele. De repente então um homem acaba aparecendo falando que ele trouxe aquilo pro senhor, e o pai dele fala que chegou na hora certa. O Dani então pergunta para o seu pai o que era aquele objeto, e ele fala que aquilo na verdade era o presente de aniversário dele, e originalmente ele estava indo dar isso pra ele, durante aquele banquete de aniversário, mas ele queria dar o presente antes da mãe dele, e ele está preparando isso há 2 anos já, e foi encomendado especialmente por um artesão conhecido na capital. Ele então acaba dando feliz aniversário para o seu filho antecipadamente, e assim entregando aquele objeto para o Dani. Quando ele acaba pegando aquela lança, ele fala que aquilo realmente era muito incrível, e o cabo preto e a cabeça da lança prata ficaram incríveis juntos, e também era muito leve na sua mão. O seu pai então pergunta se ele gostou do presente, e ele fala que amou. O pai dele então falou que solicitou que ele se ajuste ao seu físico, então era para ele se acostumar com aquilo. Ele então vê que seu filho estava gostando muito daquele presente, e ele pergunta se ele se lembrava da diferença entre uma espada e uma lança. Com o comprimento de uma lança, você pode efetivamente restringir o oponente que se aproxima dele, e o Dani fala que com seu contato estreito em área, tem um alto ataque eficiente, e o seu pai fala que aquele estava... Rapaziada, lembrando que os membros aqui do canal têm acesso antecipado a todos os vídeos do canal, e também podem assistir em uma playlist todos os vídeos sem nenhum anúncio. Para se tornar membro é só você clicar no link aqui da descrição, correto? No entanto, quando ele chegar a um certo nível, será muito mais difícil de usar do que uma espada, e esse era o problema fundamental de uma lança. Para atacar o seu oponente é necessário uma distância mínima, então ele realmente não poderia se aproximar muito dos seus oponentes. E toda arma tem prós e contras. Até as espadas, que são chamadas de artes perfeitas, tornam-se fracas em certas situações. O Dani então fala que ele vai ter tudo aquilo que ele falou em mente, e o seu pai fala que desde que ele tem uma lança nova, ele vai mostrar algo incrível pra ele. O Dani então pensa se aquele era o poder mágico de um classe Hexa lanceiro, e até
até mesmo o poder mágico que ele estava emitindo era muito pesado. O seu pai então acaba conjurando um ataque com a sua lança, e o Danny acabou ficando muito impressionado com aquele poder. O pai dele então fala que a razão pela qual o espaço foi distorcido foi porque ele emitiu um poder mágico no corpo dele ao mesmo tempo que ele se esforçava com a lança. E essa é uma técnica que usa a característica de um núcleo, que concentra o poder mágico em um lugar. O Danny então fala que ele escutou isso das suas irmãs, e que humanos podem exceder suas habilidades físicas além dos seus limites. E como o número de núcleo aumenta, também o seu limite aumenta. Ele então pensa que na sua vida passada ele teve um núcleo quádruplo. O seu pai então sorrindo fala que ele estava certo e que ele realmente tinha estudado muito. O Ark então fala que ele mesmo tinha apenas 6 núcleos de mana. O Danny então acaba ficando muito surpreso com isso, e ele fala que se ele não tivesse morrido na sua vida passada, ele também poderia ter conseguido isso. O seu pai então pergunta para o garoto por que ele não tentava fazer também, só que isso com a sua lança nova. Ele então pede para o Danny relaxar a sua mente e esquecer completamente o que ele estava pensando naquele momento e simplesmente empurrar a sua lança. Ele então acaba concordando com seu pai dizendo que ele vai fazer isso, e ele pensa que na vida passada dele, ele não tinha interesse em lanças. Depois de perceber o talento dele para espadachim, ele só usava a lança como uma arma secundária. Porém agora ele fala que era hora de dar tudo dele, e assim ele começa a se concentrar com a lança na mão. E o seu pai pensa que ele tinha uma boa forma, e ele levou 7 anos para implementar essa técnica. E com os talentos do Daniel, ele fica se perguntando se ele vai conseguir isso. De repente então, o Daniel conseguiu fazer literalmente aquilo, o que acabou deixando o seu pai muito surpreso. O seu pai então, sem acreditar no que ele estava vendo, pergunta como que ele conseguiu fazer aquilo, e ele realmente estava impressionado. O Danny então fala que no momento em que ele esforçou a sua lança, ele acabou concentrando seu poder mágico reunido em apenas um lugar, e imbuindo ele dentro da ponta da lança. E quando o poder mágico atingiu a ponta da lança, ele cortou seu fluxo. O seu pai então pergunta se ele realmente imbuiu seu poder mágico nele e depois parou seu fluxo, e pergunta para o Danny se ele formou um núcleo de mana, e ele fala que sim, enquanto ele lia um livro sobre a criação de mana de núcleos. Ele acabou tentando fazer aquilo, e felizmente ele conseguiu. Porém o Danny pensa que na verdade ele formou enquanto ele fazia a respiração de mana. O seu pai então fala que ele formou um núcleo de mana apenas lendo um livro, e ele verdadeiramente era um gênio que nasceu na casa deles. E ele fala que sentiu isso desde que ele era muito jovem, mas agora ele tem certeza disso. Ele então fala para o seu filho que um dia ele vai se tornar um extraordinário guerreiro. Porém o Danny pensa que haverá mais surpresas para o seu pai no futuro, e o seu pai só estava se perguntando se o filho deles realmente vai se tornar um mago lanceiro assassino invocador. A cena então muda para o 7º aniversário do Danny Sogres, o mais novo da família Sogres, e era uma festa muito luxuosa. De repente então o Duque Bolt acaba aparecendo, dizendo para o Arken que já faz muito tempo desde que eles se viram. O Arken então pergunta se estava tudo bem com ele, e o Duque fala que ele não precisava ser formal assim, e aquele homem era o Bolt Termion, o maior da casa do Império Altheon, e o chefe ducado de Termion. O Arken então fala que tem muitas pessoas olhando para eles agora, e ele vai ser menos formal depois, e o Duque fala que ele poderia fazer como achasse melhor. Ele então pergunta que além disso, ele queria saber onde que estava o filho dele. Assim então o Arken acaba chamando seu filho, para ele dizer um oi para o Duque Termion. Assim então nosso protagonista acabou tendo algumas memórias amargas daquele Duque. O Duque então acaba perguntando se aquele garoto era o Daniel, o filho que ele sempre elogiou. O protagonista então fala que seu nome era Danny Sogres. O Danny então pensa que ele não poderia evitar ficar com raiva de vê-lo novamente, porém ele fala que era uma honra conhecer ele. O Duque então fala que o filho dele era realmente muito confiante, e parece que ele nem precisava se preocupar com seu filho. De repente então uma garotinha acaba aparecendo, e ela acaba dando saudações a todos eles, e o nome daquela garotinha era Leila Termion, a filha mais nova do Ducado de Termion. Ela fala que o nome dela é Leila Termion, e era uma honra conhecer todos eles. Mudando de cena, o Arker pergunta se ele poderia perguntar sobre a baronesa. Ele então responde que eles estavam procurando todo e qualquer método, mas eles ainda não tiveram nenhum progresso significativo. O Arker então fala que ele fez tudo atrás de provação, mas ele tem certeza que ela vai melhorar. Ele então fala que se ele de repente desaparecer, era para o seu amigo entender, e isso significava que ele usou o Scroll para retornar rapidamente à capital. Porém ele fala que de todo caso, aonde que o Danny foi, e ele parecia uma criança bem espirituosa e ele queria falar um pouco com ele. O Arken então fala que ele iria perguntar a mesma coisa, já que ele não estava vendo a senhorita Leila também. De repente então eles acabam olhando pela janela e vê os dois conversando, e ele fala que parece que aquela festa era muito chata para duas crianças. A Leila então fala que ela não sabia como que ela seguiu o pai dela para todo lugar, mas agora mesmo ela estava feliz por ter seguido ele, e ela estava pensando que o Danny ficava mais bonito ainda sob a luz do luar. Ele então fala que fica muito feliz em saber disso, e o território deles era um lugar agradável e tranquilo. Ela então fala que parece que sim, e ela fala que sempre tem algo acontecendo no território de Termion. Ela então fala que os nobres vêm todos os dias para se prostrar para o pai dela, e às vezes até a família imperial aparece lá, e toda vez que isso acontece, ela precisa ir cumprimentá-los de vestido, e ela realmente odiava muito aquilo. A garota então fala que ela
gosta de se vestir de uma forma mais simples e usar uma espada. Ele então acaba ficando surpreso que ela era uma espadachim. Ela então pergunta do que ele gostava, e ele fala que gosta de ambos. E ele fala que aquele local era tão animado quanto a capital, porém ele fala que a cada dia ele mais espera pelo seu treinamento de lança. E ela fica surpresa que ele estava treinando com lança. A garota então fala que ela acabou esquecendo que o apelido do Conde Sogres era Redemoinho Azul, e ela disse que ouviu muitas vezes do pai dela o quão ele era incrível. E ela fala que isso significava que ele também estava buscando admissão na academia. Ele fala que não, já que ele não estava treinando com lança por motivos como esse. E ela pergunta por que não, já que treinar e entrar na academia era uma escolha óbvia. E entrar na academia também é uma coisa extremamente difícil. Ele então fala que ele estava treinando para que ele possa se sair ainda melhor quando ele entrar na academia. Ela então pergunta e se ele não conseguisse se inscrever a tempo. Ele fala que simplesmente ele vai ter que tentar de novo. E se ele falhar novamente, ele vai acreditar que aquele caminho não é pra ele. A garota então fala que ela não estava acreditando nisso. Ela então pergunta se ele não tinha medo de desapontar os membros da casa dele. E ele fala que particularmente não. E ela fala que estava com muita inveja dele, já que a casa dela falava que o fracasso era inaceitável. Ela então pede pra que ele esqueça o que ela estava dizendo. O Danny então pensa que ele não conhecia nobres preocupado com essas coisas. Ele então pergunta por que ela pensava desse jeito, e parece que ela não iria se dar muito bem. Ela então pergunta se ele poderia dar uma olhada nas técnicas de espadachim dela. Ele então fala que poderia dar uma olhada sim, mas só um pouco. Ela fala que isso era maravilhoso, e aonde que ficava o campo de treinamento ali. Então ele pede pra aquela garota seguir ele, e ele fica se perguntando se vai ficar tudo bem. Chegando ao campo de treinamento, ela acaba demonstrando as suas técnicas de espada, fazendo vários movimentos muito bons, e ele fica impressionado que ela flui suavemente pelo ataque e a defesa, e o momento de seus ataques é ótimo também, mas depois de um tempo ela começa a ficar um pouco fora de combate. Ela então pergunta como que ela foi, e ele fala que aquilo foi fantástico, e foi muito bom de assistir ela lutando. Ela pergunta então se ele realmente estava falando a verdade. Ele então fica se perguntando que ele provavelmente deveria contar a ela o que ele viu. Ele então responde ela falando que sim, mas a partir da terceira forma, ela parecia que estava dando meio que um passo a mais. E ele fala que foi isso que pareceu quando ela entrou nas outras formas, porque ela continuou dando meio passo a mais do que antes, e as formas posteriores da espada pareciam um pouco desalinhadas. A garota então acaba ficando com uma cara de assustada, e ele fica pensando se ele foi um pouco direto demais com ela, e isso realmente não era pra ter acontecido. Ele acaba pedindo desculpas para a garota, dizendo que havia muito tempo que ele não via uma espadachim. A garota então fala que estava tudo bem, já que foi isso que aconteceu, e aquilo na verdade era a peça do quebra-cabeça que ela estava perdendo. Ela então acaba correndo e abraçando ele, agradecendo muito ele por ter ajudado ela, e ele pergunta por que ela estava fazendo isso, e ela fala que ele tinha um verdadeiro olho para aquilo, para identificar em um instante o que ela estava fazendo errado esse tempo inteiro, e ela agradece ele falando que ela vai se lembrar daquilo. Ele então fala que ela estava sufocando ele, e a propósito, pergunta se ela poderia guardar a espada dela. Ela então acaba pedindo desculpas para ele. Ele então fala que o abraço dela acabou surpreendendo ele, já que foi uma ação muito repentina. De repente então chega algumas pessoas chamando os dois. A Lily então fala que parece que eles estavam procurando por eles, e o Danny fala que eles teriam que voltar. As pessoas que estavam procurando por eles falam que finalmente acharam eles, e perguntam onde que eles estavam, já que eles estavam procurando por eles em todos os lugares. Mudando de cena, a mãe do Danny fala que ela sinceramente dá os parabéns pra ele pelo 7º aniversário dele, e também os parabéns pelo seu primeiro núcleo de mana, e assim ele acaba agradecendo seu pai e a sua mãe. Ele então acaba abrindo finalmente seu presente, e dentro da caixa tinha um broche com o brasão da família, e era parecido com aqueles que as irmãs dele tinham. A sua mãe sorrindo pede para o Danny guardar aquilo, já que aquele broche agora vai servir para ele provar o status da sua honra. Todos então dão parabéns ao jovem mestre Danny, e ele finalmente ganhou o nome de Sogres, e ele com certeza crescerá como um bom homem igual o Conde. Ele então fala que era a primeira vez que ele recebia aplausos tão calorosos desse jeito. De repente então, eles acabam sentindo um tremor absurdo, e eles ficam se perguntando o que estava acontecendo ali e se era uma invasão inimiga. O Danny então pergunta para o seu pai o que estava acontecendo, e o seu pai pede que ele tenha calma, já que não era nada para ele se preocupar, e ele fala que estava começando de novo, e ele achou que poderia ter um pouco de tranquilidade hoje. A sua mãe então pergunta para ele se ele sabia o que estava acontecendo, e ele fala que não estava acreditando. De repente então, uma luz gigantesca acaba aparecendo no teto, e todos ficam se perguntando o que era aquilo. De repente então, a irmã do Danny acaba caindo lá de cima. Ela então pergunta se eles poderiam falar as horas pra ela, e pergunta se a irmã mais velha dele não se atrasou. Todos então ficam impressionados que era a Arabella. Eles então se perguntam se a senhorita acabou de usar a magia de teleporte. As pessoas então falam que ouviu dizer que ela estava pelo menos 5 correntes para abrir o portão pequeno, e que ela com certeza era uma gênia. Porém o Danny fala que a sua irmã era muito barulhenta e chamativa. De repente então, uma pessoa acaba olhando pra janela falando que tinha um monstro lá no céu, e com certeza aquele era um Inver, e dessa vez era a Lady Clary. Ela então fala que chegou um pouco atrasada. As pessoas então falam que ouviram dizer que ela era uma invocadora gênia, e como que ela conseguiria controlar um Inver se ela tem apenas
apenas 16 anos. A Arabella então pergunta se ela realmente estava ali, e ela responde que sim. As duas então dão feliz aniversário para o seu irmãozinho Danny, e assim acabam levando seus presentes para ele. Ele então acaba agradecendo às suas irmãs mais velhas, por elas terem ido até ali para parabenizar ele pelo seu aniversário. E a Arabella fala que é claro que elas foram, mas agora era para abrir o seu presente, que ela tem certeza que ele vai adorar. O pai deles então fala que elas duas só deram uma carta de aniversário para ele, mas elas até prepararam presentes para o irmão mais novo delas. Assim que ele acaba abrindo o primeiro presente, ele vê que era um anel, e ele se pergunta se aquilo era uma bolsa dimensional. E a Arabella fala que sim, que foi ela mesma que projetou, e a magia subespacial usada é da cadeia mais forte de todas, e foi o professor dela que fez isso. Ele então acaba agradecendo a sua irmã Arabella, e ele pensa que sabe o quão difícil é para imbuir magia subespacial em um item. Ela então pede para ele dar a mão para ela, que ela mesma vai colocar nele, e ele pensa que mais difícil do que isso é projetar um artefato capaz de ser imbuído com isso. Ela fala que só para ele saber, ela também aplicou um código genético nele, então ninguém poderá usá-lo exceto ele, e aquele era o único naquele mundo. A sua mãe então se aproxima e fala que ao julgar pelo fato de que é uma pequena onda de mana, ela deve ter usado pedras mágicas de alta qualidade. Ela então fala que se o Danny imbuir um pouco de mana no anel, ele vai purar e criar um subespaço. Assim então ele não vai precisar mais passar pelo problema de abrir e fechar uma bolsa nunca mais na vida dele. Ele então fala que ele não merecia algo tão valioso desse jeito e acaba agradecendo a sua irmã mais velha. E ele pensa que era algo somente usado pelos ricos no campo de batalha, como comandantes que nasceram nobres ou magos. E ele nunca pensou que usaria uma daquelas coisas na vida dele. Ela fala que o anel também vai crescer conforme ele fica mais velho, então ele realmente não precisava se preocupar com aquilo. De repente então aquele anel começa a emitir uma aura, e a sua irmã fica se perguntando se ele conseguiu abrir um subespaço ainda mais rápido do que ela, e ele realmente era um gênio. Ela então fala que seu irmão era realmente muito incrível, e ele pode até ter um núcleo de mana em um círculo. A Clara então fala para o Danny abrir o presente dela também. Ele então fala que estava tudo bem, que ele iria abrir o presente agora e agradece ela. Na hora que ele abriu o presente dela, ele acaba vendo que tinha um ovo lá dentro, e todos ficaram muito confusos com aquilo, e ele pergunta por que ele recebeu um ovo, e ela fala que não era apenas um ovo, e ele teria que ter muito cuidado com isso. O Danny então acaba perguntando o que era aquilo então. Ela então acaba cochichando pra ele falando que era algo muito familiar, e ela estava tentando invocar um Daqueron uma vez e acabou acontecendo, e ela não sabe que invocação nascerá daquilo, porém ela fala que sabe que todo mundo já sabe o quão precioso ele era. Ele então fala que sim, ele já ouviu falar disso antes. Familiares, ao contrário das convocações normais, são uma entidade diferente mesmo que semelhante a elas, e um familiar convocado uma vez pode permanecer permanentemente nesse mundo, ao contrário das outras invocações. A Clara então fala para o seu irmão que ninguém sabe disso ainda, então eles deveriam manter segredo até que aquele ovo choque, e ele fala que estava tudo bem. A Arabella então com raiva pergunta por que eles estavam demorando tanto e por que estavam sussurrando. A Clara então fala para o Danny que ela nem sabe quando ele vai chocar, então era para ele sempre estar despejando mana nele todos os dias, uma vez de manhã e uma vez à noite, para que aquele ser reconheça ele como o mestre. Ele então fala que pode deixar, que ele vai garantir de fazer isso todos os dias. A sua mãe então fala que aqueles presentes eram realmente incríveis, e ela pergunta se não era bom que as irmãs dele finalmente voltaram, e ele fala que sim, já que ele estava gostando de tudo aquilo. O pai deles então acaba falando uma coisa, que embora ele esteja feliz que eles conseguiram ir, depois de disserem que não poderiam, se elas pelo menos poderiam dar olá para os seus pais. Elas então perguntam se estava tudo bem com seu pai, já que elas estavam muito concentradas em dar o presente para o irmão delas e acabou nem percebendo a existência dele ali. Ele então muito feliz vai abraçar suas filhas falando que estava tudo bem com ele, e fala que as duas pareciam muito saudáveis, e elas vieram esse caminho inteiro só pelo irmão mais novo delas, então elas precisavam descansar. Nessa hora então, a Lily estava observando o Danny. Ele então acabou percebendo o olhar dela, se perguntando se ela já iria embora, mas o porquê que aquela garota estava parecendo tão solitária desse jeito, e isso realmente era muito suspeito. Mudando de cena para o Duque, ele fala que aquela garota era realmente muito mais incrível do que ele esperava, e como esperado da maior maga da academia, e ela realmente tem um talento desejável, e ele fala se as duas casas dele pudessem se combinar, isso daria luz a uma facção que até a família imperial teria dificuldade de tocar, então ninguém poderia mexer na casa dele ou nos filhos deles. Ele então fala que deveria se certificar de mencionar o envolvimento dos filhos mais velhos deles, e isso durante a conversa de hoje. De repente então ele acaba escutando um som, e se pergunta se eles estavam no meio de um treinamento, e quem que estava treinando tão cedo assim da manhã, e quem estava treinando naquele momento na verdade era o Danny, e quando o Duque foi espiar ele fala que era o filho mais novo da casa Sogres, e ao ver os movimentos do garoto ele fala que aquilo realmente era muito incrível, e os seus movimentos e concentração não pareciam nada com uma criança de 7 anos de idade, e até mesmo as suas facadas simples são completamente de alta técnica, até lanceiros que estão no campo de batalha há anos poderiam aprender com aquele garoto, e ele fica se perguntando como que uma coisa dessas era
possível. E ele pensa que ouviu rumores sobre ele de mostrar um talento incrível quando ele tinha apenas 1 ano. Mas ele achou que era apenas rumores, mas eram verdade. Ele fala que o garoto segura sua postura e trabalho de pés, parecendo semelhante a um espadachim também. E ele não acredita que aquele garoto aprendeu a ser um espadachim tão criativo desse jeito. O Danny então fala que ele não sabe quem é que está se escondendo, mas fala que vai ajudar ele a limpar a sua cara assim que ele sair de lá. O Duke então pensa que o mais importante de tudo é que seus movimentos pareciam estranhamente familiares para ele, e ele com certeza já viu aqueles passos em algum lugar. Ele então acaba pedindo desculpas ao Danny, e ele fala que não estava tentando espionar ele. O garoto então pergunta por que ele fez isso. Então é dito, Danny Sogres, o filho mais novo da casa Sogres, cumprimenta o Duque Bolt Termion. O Duque então fala que ele estava hipnotizado pela bela vista da nova estrela em ascensão da família Sogres, e também por ele estar treinando tão cedo da manhã, e pergunta se o garoto poderia perdoar ele pelo seu erro. O Danny então fala que ele estava perdoado, que não tinha problemas com isso. Ele então pensa que aquela criança realmente tinha muita coragem, e agora que ele olha pra ele, é como se o corpo dele não estivesse tremendo nem um pouco apesar dele ter treinado tanto. O Duque então fala que ele mesmo não tinha criado uma mana core na idade dele. O Duque então fala que seus ataques de lança foram excelentes, e ele certamente herdou o talento de Arken. Ele então pergunta se a lança que ele estava usando era a lança de contenção, e o Danny responde que sim, e falaram pra ele que a lança foi preparada cuidadosamente pra ele pelo seu pai, e ele fala que é grato por ele ter reconhecido isso. Então é dito que essa foi a melhor resposta que ele poderia ter dado a ele, e ele fala que seu filho, mesmo que quando era novo, também tinha excelentes habilidades e boas maneiras, mas não aquele ponto, e talvez ele deva considerar arranjar um casamento desse lado também. O Duque então fala que na verdade a filha dele, Layla, também está treinando com espadas, e eles dois tinham a mesma idade, então poderiam ser bons amigos quando se encontrarem na academia. O Danny então fala que com a graça do Duque, ele vai garantir de ter uma boa relação com ela. O Duque então fala que gosta muito da sinceridade do jovem. Ele então fala que de qualquer forma parecia que ele já estava incomodando demais durante o treinamento dele, então ele fala que já vai indo. Porém antes ele fala que estava um pouco curioso, e pergunta se ele já treinou como espadachim. O Danny então acaba ficando muito preocupado com isso, e fala que talvez os maus hábitos dele surgiram sem ele perceber, e ele não está surpreso que aquele cara tenha reconhecido apenas com o olhar. O Danny então fala que não, já que ele leu em alguns livros didáticos sobre espadachins, mas ele não havia treinado aquilo ainda. Porém o Duque pensa que aquilo realmente era muito estranho, e ele jura que sentiu uma semelhança a um campo de batalha sobre ele. Porém ele pensa que aquilo realmente seria impossível, já que ele é apenas uma criança. O Duque então fala que parece que ele gastou muito tempo naquela simples caminhada, então ele fala que verá o Danny de novo depois, quando ele for se despedir. O Danny então fala que estava tudo bem, que ele vai aguardar por esse momento. O Duque então fala que quando ele for visitar a capital era para procurar ele, que ele deve retribuir a hospitalidade que ele recebeu no castelo do Conde, e fala que acabou se interessando muito pelo Danny, e ele tem certeza que um dia ele irá para a capital. O Danny então pensa que aquilo era realmente muito interessante e se pergunta se aquele cara se lembrava dele. Ele então pensa que para derrotar alguém que derrotou ele antes, só de pensar nisso o sangue dele já bombeava mais rápido, e se ele começar a se preparar passo a passo agora, ele tem certeza que vai ser capaz de derrotar aquele cara. Ele então pensa sobre o Bolt Termion, e tem certeza que vai derrotar ele nessa vida. Mudando de cena, o mordomo fala para o jovem mestre que era hora de partir. O Danny então pergunta para o Erman se estava esperando por ele, e ele fala que era o dever dele sempre atender às necessidades dos Sogres. Ele então pensa que o Erman não deveria receber umas aulas de furtividade, e ele parecia talentoso o suficiente para ser um assassino. O Danny pergunta se estava todo mundo ocupado naquele momento, e o Erman responde que sim, e todo mundo parece estar ocupado para os preparativos do segundo banquete, e os outros nobres já começaram a chegar. Afinal, seria difícil para manter 30 famílias nobres chegando em datas exatas. O Danny então pergunta sobre as suas irmãs, e ele responde que elas acabaram de abrir uma porta de teleporte juntas, e assim foram para a academia, e elas falaram que não tinham escolha a não ser fazer o exame no meio do período. O Danny então fala que aquilo realmente era bem vergonhoso, então pede para que ele volte. Então é dito que quando ele tivesse mais tempo, ele deveria dar uma olhada nos presentes que ele recebeu das suas irmãs. Mudando de cena, ele foi para o banquete e conversou com várias pessoas naquele momento, e depois de muitas horas ele fala que a vida de nobre era muito cansativa, e a programação dele era mais cheia do que o normal por causa do aniversário dele, e pelo menos ele poderia encontrar algum consolo descansando no jardim. E ele fala que o jardineiro acabou cultivando bem aquele lugar, já que era muito bonito, e ele sente uma estranha sensação de paz quando ele olha para aquelas flores. Ele então fala que a sua irmã mais velha disse que as flores são o que tem mais mana na natureza. Ele então fala que já que ele tem algum tempo, ele deveria analisar a mana daquelas flores, e assim ele começa a se concentrar. Assim que ele fecha seus olhos, ele fala que esteve treinando o quanto ele pôde, e ele fala que ele não teve nenhum desenvolvimento perceptível na magia ou na invocação, e ainda tem certeza que ele deve se concentrar muito mais nos seus treinos, e ter muitos talentos pode ser problemático às vezes. Ele então percebe que aquele era o movimento das flores, e aquela pequena flor contém um fluxo de mana muito amplo, e se alguém puder sentir o fluxo de mana
mana da natureza e torná-lo seu, então ele pode se alojar no corpo e se tornar um círculo mágico. Ele fala que a afinidade de mana naquele corpo era realmente tremenda, e ele pode ver algumas coisas que os outros só conseguem sentir como um sexto sentido. Ele então fala que era exatamente isso, a mana, que antes ele só conseguia ver de forma fraca, e está ficando cada vez mais claro pra ele naquela vida. Ele fecha sua mão e cacos de vidro acabam aparecendo, como se ele estivesse quebrando o próprio ar. E ele se pergunta o que foi que aconteceu naquele momento. De repente então, alguns garotos acabaram aparecendo, e um deles fala que ele estava muito entediado naquele momento, e o pai dele estava muito ocupado falando com os outros nobres, mesmo que eles tenham acabado de chegar. Eles foram totalmente deixados de lado naquele momento, então ele fala que eles deveriam apenas mostrar os rostos dele e depois voltar para o quarto deles, para assim descansarem como da última vez. O garoto mais novo pergunta se eles tinham permissão para fazer isso para o seu irmão mais velho, e o garoto mais velho fala que não é como se fosse o aniversário deles, então eles não deveriam se importar com isso, e pergunta se ele realmente acha que o jovem da família Sogre se importaria com algo assim. E esses caras estavam pisando no jardim destruindo todas as flores. Eles então perguntam por que aquela merda de jardim era tão desproporcionalmente grande assim. Eles então acabam achando o nosso protagonista, e o irmão mais novo fala que havia uma pessoa ali parada, e se pergunta se aquela criança também havia se perdido. O irmão mais velho então fala que do jeito que ele estava vestido, ele provavelmente era um servo. Ele então pede para o Danny levar eles até a saída. O Danny então acaba ficando com muita raiva, pedindo para eles saírem de lá agora mesmo, perguntando se eles não estavam vendo o que estava sob os sapatos deles. O mais velho então fala que tudo aquilo foi muito repentino, e aquele cara estava gritando com eles porque eles pisaram na grama. O Danny então pergunta por que eles estavam destruindo um canteiro de flores ao invés de usar o caminho. O mais velho então fala que ele estava sendo bem arrogante para alguém tão pequeno, e pergunta se ele sabia quem era eles. E o Danny fala que ele sabe, são os brutos que estavam destruindo o canteiro de flores. O mais velho então acaba ficando com raiva e pegando o Danny pela roupa, se perguntando com quem aquele servo pensa que está falando. E eles são os filhos do Conde Tyrion, um hóspede daquele castelo. O Danny então acaba se lembrando do Conde Tyrion. Ele é um nobre que foi capturado depois que ele derrotou ele no campo de batalha, e ele era realmente irritante como nobre, e tal pai, tal filho. O mais velho então fala que mesmo ele sendo um ser inferior, certamente ele conhecia a casa Tyrion, e ela é muito famosa na capital, e a casa deles poderia fazer alguém como Danny desaparecer sem deixar rastros, então era melhor ele ter cuidado com a boca dele. O Danny então pensa que as palavras dele não chegaram até ele, e o mais velho pergunta se ele estava ficando louco da cabeça, e como o mero servo consegue olhar pra ele desse jeito. Na hora que o mais velho acaba levantando a sua mão pra acertar a cara do Danny, rapidamente o Danny acaba dando uma cabeçada muito forte na cara dele, o que deixou seu irmão mais novo muito preocupado. Ele então pergunta se estava tudo bem com seu irmão mais velho, e o garoto mais velho pergunta se aquele cara tinha ficado louco. Assim então ele acaba percebendo que o seu nariz estava sangrando muito, e fala que vai matar aquele desgraçado agora mesmo. O Danny então sorrindo e liberando a sua aura, fala que ele pode ir em frente e experimentar isso. Sem pensar duas vezes, o garoto parte pra cima do Danny, porém o Danny rapidamente consegue desviar de todos seus ataques sem nenhuma dificuldade. O garoto então fala que ele parecia um rato escorregadio. O Danny então fala que olhando pelo seu trabalho de pés, ele definitivamente não é alguém que usa armas. Então ele se pergunta se ele deveria ser um mago ou um invocador. O garoto então continua atacando o nosso protagonista, porém ele não acerta nenhum ataque nele, e fala que aquele pirralho era tão rápido que ele não conseguia pegar ele. O Danny então pensa que o fluxo de mana dele ele já viu antes, e se ele pudesse aproveitar aquela magia à vontade dele, então ele não deveria ser capaz de comprimir essa força com uma força física. Ele então se pergunta se ele deveria testar aquilo. O Danny então acaba lançando um ataque naquele garoto, arremessando ele pra longe, e o Danny acaba ficando triste, já que o cantilho de flores foi completamente arruinado. O garoto então acaba se levantando falando que pra pensar que ele pode usar magia, quem ele realmente era. O mais novo então fala que nesse ritmo algo muito ruim poderia acontecer. O garoto mais velho então pede pra que ele saia do seu caminho, que ele vai matar aquele bastardo agora mesmo. De repente então ele começa a conjurar a sua aura, e o Danny percebe que ele na verdade era um invocador. O garoto então começa invocando um lobo, falando que aquela criatura era a invocação dele, e ele vai mostrar pra aquele garoto mimado as consequências de mexer com um mago, e fala que seu nome era Digeron Tyrion. Ele então pede para o seu lobo desfazer aquele desgraçado em pedaços. O Danny então pensa que aquela era uma simples invocação de um lobo, e parece bem fraca em comparação à da irmã Clary, que pode até invocar um Inver. O garoto então pede para rasgar a garganta do nosso protagonista, porém nosso protagonista estava bem pleno e calmo, e na hora que o lobo acabou olhando diretamente para os olhos do Danny, ele acabou parando na mesma hora e se voltando contra o seu dono. Eles então ficam se perguntando o que aconteceu com o lobo, e perguntam o que ele estava fazendo agora. Era para se aproximar daquele garoto e rasgar a garganta dele. O irmão mais novo então fala que aquele lobo estava abandonando ele, e ele fica se perguntando como que aquele garoto fez aquilo. O Danny então começa a fazer carinho naquele lobo, e fala que ele era um bom garoto, porém nem o Danny estava entendendo como aquilo poderia ter acontecido. E agora que ele parou para pensar, até as convocações da irmã Clary eram bastante amigáveis com ele. No entanto, ele pensou que simplesmente isso era o fato dos laços sanguíneos dela, e em uma situação como ela não há essa relação de sangue. O Danny então pensa que pode ser que ele tenha uma favorabilidade muito
muito alta com aquilo, mas também poderia significar uma favorabilidade do bastardo que chegou ao fundo. O garoto então fala que aquilo não fazia sentido nenhum. Como que uma invocação pode trair o seu mestre? O Danny então pergunta para aquele garoto se ele queria continuar aquela luta. E o irmão mais novo dele fala que eles perderam, que era pra ir embora agora. Porém o seu irmão mais velho fala pra ele ficar quieto, já que ele vai cancelar a sua invocação naquele exato momento. Porém ele percebe que seu irmão mais novo estava com tanto medo que acabou molhando as calças. E ele fala para o seu irmão que aquilo realmente era muito embaraçoso. O Danny então, debochando da cara deles, fala que pra informação deles, o banheiro ficava no subsolo 1 no castelo principal. O garoto então acaba pegando seu irmão mais novo e acaba agradecendo ele, dizendo para o Danny esperar por ele, já que ele estará de volta rapidamente para continuar aquela luta. E o Danny só conseguia pensar para ele pelo menos levar a invocação dele embora. Mudando de cena, já estava quase no pôr do sol, e o Danny pensa que na verdade era muito simples. É assim como a irmã Clara ensinou para ele, o temido link entre aquele bastardo e o gentil. E depois de substituir cuidadosamente aquela magia pela dele, o lobo chamado de Gandipole se tornou o contratado dele. E ele fala que pensar que ele não tinha feito nada próximo de uma invocação real, e só por causa da alta favorabilidade dele, ele teria sucesso naquela invocação. De repente então, ele acaba escutando um homem falando se foi aquele pirralho que intimidou ele, e o garoto que apanhou pro nosso protagonista fala que foi aquele bastardo sim. O Danny então pensa que a idiotice estava escalando cada vez mais, e o garoto fala que ele não só intimidou a ele conseguiu até cancelar o vínculo de invocação com o lobo dele. O maluco então gordo fala que o nome dele era Tyrion Morgant, e ele é o cabeça da família do Conde Tyrion, um dos grandes nobres da capital, e pergunta se ele era o pirralho que deixou a cara do filho dele daquele jeito, e assim forçou a convocação dele a ir pra ele. O Danny então fala que estava tudo certo, e que era realmente ele. O Danny então pensa que ele parecia mais gordo do que da vez que ele capturou ele como prisioneiro, e a paz realmente pode ser uma faca de dois gumes. O Tyrion então fala que como convidado, ele planejou passar ali se possível, mas isso é algo que ele não poderia ignorar de forma nenhuma, e pergunta para o garoto por que ele estava num lugar sozinho como aquele, e era para revelar a identidade dele agora mesmo. Ele então responde que o nome dele era Dany Sogris, o filho mais novo de Arkin Sogris, o Senhor do Sul e o chefe da família do Conde Sogris. Nessa hora então, os dois acabaram ficando muito surpresos com aquela fala, se perguntando se aquele pirralho realmente era o Dany. Ele então pensa que aquela criança era o mais novo da casa Sogris, e parecia que as coisas tomaram um rumo completamente inesperado. Ele fala que ficou prisioneiro por causa daquele cara, o Argyrick, e apesar de não ter conquistado nada durante a guerra, ele manobrou a situação a favor dele, para que o conde seja responsabilizado, e usar isso como pretexto para exigir direitos de mineração. E ele pensa que os nobres que olhavam de baixo para ele agora se curvam diante a ele. O homem então pergunta se ele era o aniversariante Dany, e ele responde que sim, porém aquele cara só estava pensando que aquele pirralho era realmente muito arrogante, e ele pensa que não veio da terra remanescente do sul só para comemorar o aniversário daquele garoto. O Tyrion então pergunta o que ele estava planejando fazer sobre aquilo, já que ele feriu seu filho, um hóspede que ele mesmo convidou, e até mesmo roubou a sua convocação, e aquilo na verdade era um crime grave. O homem então fala que vai falar com o Conde Sogris pessoalmente para se responsabilizar por isso, e ele poderia aprender na prática através dele. O Dany então fala que antes disso, ele espera um pedido de desculpas, e eles ficam se perguntando o que ele queria dizer com isso, e aquilo já estava sendo muita imprudência daquele garoto. O Dany então fala que era exatamente isso mesmo. Enquanto é verdade que ele bateu no nariz do filho dele e machucou ele também foi ameaçado e apenas se defendeu, e ele também não roubou a convocação dele, já que o lobo simplesmente escolheu ele e começou a seguir. O garoto então fala que não tinha nenhuma chance do lobo dele fazer isso, e fala para o seu pai que aquele garoto estava mentindo. O Tyrion então pensa que ele ouviu dizer que a segunda filha da família era uma invocadora genial, então tem como ele entender que aquilo realmente era verdade, e é uma boa chance da irmã dele ter ensinado ele a cortar um elo à força. O homem então fala que mesmo se aquilo que ele falou é verdade, é justo ele lamentar pelo roubo de uma invocação, e ainda assim ele estava dizendo para esperar um pedido de desculpas primeiro. O Dany então fala que isso estava certo. O garoto então pensa quem que aquele moleque era para pensar desse jeito, e ele era muito arrogante para responder de volta quando os anciões estavam falando. O Tyrion então pensa que até se incomodar com aquele garoto estava fazendo doer a cabeça dele. O Tyrion então fala que estava tudo bem, ele não vai repreender mais o Dany por muito tempo. Ele vai contar para o Sogris e ver o que ele tem a dizer sobre aquilo. O Dany então pensa que aquele cara parecia realmente muito ansioso para aquilo. De repente então o seu pai acaba aparecendo perguntando se estava procurando por ele. Nisso os dois acabou ficando em choque quando viu eles, já que o Duque Termion também foi com ele. O garoto então explica que ele acabou se perdendo no jardim com o irmão mais novo dele, então perguntou para o filho dele guiar ele. Assim então todos eles continuaram conversando sobre aquilo. O Dany então fala que o pai dele realmente era muito exemplar, e ele se importava profundamente com a sua família, mas ele não é do tipo preconceituoso em relação a qualquer lado, e mesmo com conflitos estranhos, ele consegue perceber o que é certo e errado. O garoto então fala para o pai do nosso protagonista que ele de repente deu uma cabeçada no nariz dele, e ele continuou usando uma técnica estranha para zoar com a cara dele, e apenas para assustar o Dany, ele acabou ativando a sua invocação, e ele acabou roubando a sua invocação dele, e até tentou atacar ele
novamente. O Danny então fala que dado o fato dele estar mentindo tanto assim na cara dura, ele estava ansioso pra antecipação dele no futuro. O Tyrion então fala para o Sogris se ele vai dar uma bronca no seu filho, mas roubar a invocação de outra pessoa não era uma coisa muito certa a se fazer, e ele simplesmente não poderia deixar aquilo passar. O Ark então fala que eles não podem simplesmente ouvir apenas um lado dessa discussão, e ele gostaria de ouvir o que o Danny tem a dizer, e depois avaliar toda aquela situação, e assim seria desenhada a conclusão do que fazer. E se eles estiverem preocupados sobre ele fazer o julgamento sozinho, ele solicitou que o Duque Termel também dê a sua opinião. O Duque então fala se ele realmente precisa dele, ele vai tentar lidar com aquela situação. O Tyrion então pensa que o envolvimento do Termel só iria complicar a situação, e ele estava começando a ter um mau pressentimento sobre aquilo. O seu pai então pede para o Danny explicar aquela situação. O Danny então pensa se ele apenas explicar o que aconteceu já deveria ser o suficiente. O Danny então fala que, embora um pouco diferente do que realmente aconteceu, algumas coisas que o filho do Tyrion disse era verdade. No entanto, as flores que eles cultivaram com tanto cuidado no jardim deles, aqueles garotos estavam pisando nelas de propósito, e ele acabou falando para eles pararem com aquilo. E quem ficou com raiva e agarrou a pessoa pelo colarinho, pelo que eles dissem, na verdade foi eles. O garoto então fala que ele estava mentindo, porém o pai dele pede pro Danny continuar, e o Danny fala que além disso ele ouviu claramente quando ele invocou o seu lobo, e a sua ordem era matar ele na mesma hora. O Danny continua falando que ele não roubou a convocação dele, já que o lobo que ele invocou chegou até ele e viu a boa vontade dele e acabou ficando do seu lado. O Duque então fica se perguntando que tipo de criança de 7 anos tinha um vocabulário tão extenso daqueles, e o Danny fala que ele nunca roubou a convocação dele. O Tyrion então fala que aquilo que ele estava falando era um absurdo, e é impossível que uma invocação se submeta a alguém que nem é um invocador, e ele claramente está usando algum tipo de técnica secreta. O Danny então fala que ele não estava usando nada, na verdade ele possui uma afinidade inata com convocação, e uma invocação que não seja próxima o suficiente do seu mestre poderia se submeter a alguém, uma pessoa assim como ele. O Tyrion então fala que tipo de absurdo ele estava falando. O Ark então pergunta se aquilo realmente era possível, e o Danny responde que sim, é verdade. O Tyrion então sorrindo pergunta se ele não estava falando sério, já que era impossível acreditar naquelas palavras, e cada uma das histórias que eles contavam era diferente, e se é diferente assim, então provavelmente era mentira. O Duque então fala que eles devem ser capazes de provar isso com apenas uma convocação. O Tyrion então pensa que de todo o tempo que eles estavam conversando, o Duque apenas interrompeu agora. O Ark então pergunta para o seu filho se ele poderia provar aquilo que ele estava falando, e o Danny responde que ele poderia sim. O filho então do Tyrion fica se perguntando o que ele poderia fazer naquele momento, já que ele não pode convocar o seu lobo novamente. Eles então perguntam por que ele estava demorando demais para convocar o seu lobo. O garoto então fala que tinha algum problema, já que ele não estava conseguindo convocar o seu lobo. O seu pai então pergunta como que ele de repente não poderia invocar algo que ele invoca várias vezes por dia. O Danny então pensa que ele já cortou a conexão deles, e é claro que não tem mais como ele invocar aquele lobo. O Danny então pergunta para o seu pai se ele pode invocar aquele lobo agora, e para isso ele precisava de um sinal que só ele possui. O garoto então pergunta o que o Danny queria dizer com isso, se era o seu signo que ele estava falando. O Tyrion então fala que ele não acredita no que ele estava falando, e ele estava exigindo um sinal, e que tipo de bobagem era aquela, e mesmo que outra pessoa use uma placa que tem um código único de outro invocador gravado, não tem como uma coisa dessas funcionar. O Ark então fala que, como ele mesmo disse, mesmo que ele use um sinal, aquilo não deveria funcionar. Então qual que seria o problema de tentar aquilo? Ele pergunta se aquilo não provaria que as palavras dele são verdadeiras. O Tyrion então pensa que ele não estava errado, então naquele momento ele não poderia recusar aquela proposta. Ele então pede para o seu filho entregar seu código para o Danny. Então é dito que um sinal de invocação tem um código único do invocador gravado nele, então normalmente ninguém é mais capaz de usá-lo, mas com aquele lobo que o garoto convocou está imbuído com a mana dele, o sinal da convocação dele era apenas um veículo, e ele pensa que o lobo já se conectou com ele, e assim atenderá ao chamado dele. O Danny então finalmente conseguiu invocar aquele lobo. O garoto então fica se perguntando como que aquilo era possível, e o seu pai fala que isso realmente era impossível. O Duque então fala que aquele garoto realmente era muito incrível, e se pergunta se ele não disse que estava aprendendo apenas a usar a lança. O Ark então fala que ele estava correto, e ele não tem certeza do que causou aquilo. O Danny então acaba pedindo desculpas pela invocação, e agradece ele por aparecer ali. O Tyrion então pensa que aquilo se transformou em um desastre. O Ark então fala o que eles deveriam fazer agora, já que a convocação dele já foi confirmada, e pergunta se ele reconhecia que o Danny estava falando a verdade. O homem então fala que parecia que eles estavam enganados ao acreditar que a invocação deles foi roubada, e o filho dele não estava tentando realmente matar o Danny, e o garoto responde que sim, ele só estava tentando assustá-lo um pouco, e ele na verdade nunca quis matá-lo. O Danny então começa a ficar com muita raiva pensando que eles continuavam mentindo até agora. De repente então uma pessoa acaba aparecendo falando que isso não era verdade, e essa pessoa era Layla. O Duque então pergunta o que a Layla estava fazendo ali. A Layla então fala que ela ouviu uma voz durante a caminhada dela, e dá saudações ao Conde Sogris e ao Conde Tyrion. O Tyrion então se pergunta se aquela garota era filha do Duque. O Ark então fala que de qualquer forma, por que ela estava dizendo que ele estava mentindo? A Layla então fala que na verdade acabou de acontecer que ela escutou a conversa durante a caminhada dela antes. O garoto então
ficou muito assustado já que ela escutou tudo. Eles então perguntam pra Layla se foi isso mesmo que aconteceu, e se ela se importaria de contar a eles tudo que ela ouviu. O Danny então pensa que não estava esperando que ela aparecesse, mas graças a ela, as coisas estão sendo resolvidas suavemente. Otari então pergunta para o seu filho o que ele estava fazendo naquele momento, e era pra ele aproveitar e pedir desculpas agora. O garoto então começa a pedir desculpas, falando que ele estava muito errado. O Ark então fala que gostaria que ele se desculpasse com o filho dele e não com ele. Otari então fala que ele entende e ele estava prestes a dizer isso pro seu filho. O garoto então com muita raiva acaba pedindo desculpas ao Danny. O Danny então pensa que é realmente um pedido de desculpas quando ele está abaixando a cabeça, mas isso era porque ele não tinha escolha já que uma terceira testemunha apresentou fatos, e ele realmente não queria aceitar aquelas desculpas, mas com base na experiência passada dele, em vez de ser teimoso, seria mais benéfico pra ele mostrar generosidade. O Danny então fala que estava tudo bem, que ele aceitava as desculpas. O garoto então acaba agradecendo ele, e o seu pai acaba ficando muito aliviado com aquela situação. O Duke então pensa que ele sabia que aquele garoto era muito especial, e ele poderia ter sido teimoso sobre isso já que a outra pessoa estava errada. O Ark então fala que eles poderiam parar com a pequena discussão deles ali mesmo, já que afinal o seu filho acabou aceitando o pedido de desculpas, e pessoalmente ele não tinha intenção de deixar aquele incidente passar, já que o filho do Tyrion tentou matar o seu filho com aquela invocação. Os dois então acabaram ficando com muito medo daquilo, falando que não era isso. Porém o Ark fala que ele não queria mais escutar as desculpas dele. Ele então fala para eles levarem a sua família com a licença do castelo e irem embora de lá. O Tyrion então pensa que ele veio de muito longe até ali sem reclamações, e se ele foi excluído de lá agora, tudo teria sido em vão, e ele precisava ficar no castelo a todo custo. O homem então começa a se humilhar falando para perdoar ele, e ele poderia fazer qualquer coisa para eles, era só perguntar para ele. O Ark então acaba tirando sua mão falando que não tinha interesse nenhum nele, e ele estará enviando soldados para o quarto deles. Assim então eles se viram e vai embora. O Duque então acaba chamando a sua filha e também vão embora. O Danny então pensa que eles que começaram tudo aquilo, então eles só estão colhendo o que eles mesmos semearam, mas de qualquer forma ele não sabia que as coisas iriam terminar desse jeito, e ele pensa que seu pai ficava muito assustador quando ele estava nervoso. Mudando de cena, o Duque pergunta se era verdade que ele derrotou aquele cara com uma bala de mana, e o Danny fala que sim. O Duque então fala que ele usou lança, invocação e agora magia. Aquele garoto realmente era muito incrível, e pergunta se na história já havia uma pessoa com tal talento desse jeito. O Ark então fala que ele realmente estava muito feliz por ter um filho tão excepcional desse jeito. Ele então fala que talento é uma coisa, mas ele com certeza era muito calmo, e normalmente quando as crianças brigam, eles ficam agitadas e insistem que estão certos, mas com o Danny não. O Duque então fala que ele não tem dúvidas que o filho dele vai crescer e ser um bom homem. O Ark então fala que ainda era muito cedo para dizer isso, e eles têm que esperar o Danny crescer para ter certeza disso. O incidente foi resolvido pacificamente graças a Layla, e sem o testemunho dela, as coisas poderiam ficar muito feias ali. O Duque então percebe que eles viam a Layla com bons olhos, então nesse caso ele poderia dizer uma coisa. O Duque então fala que porque ela simplesmente declarou as coisas como eram, e se ele insiste, que tal eles falarem de um casamento deles? O Ark então fica surpreso com aquelas falas, e não estava acreditando que ele poderia pensar em um casamento do Danny com a filha dele. O Ark então, que é muito sagaz, ele fala que o sol já estava se pondo, e já estava quase na hora do banquete, então ele sai correndo e vai embora. E o pobre do Duque acabou nem conseguindo conversar com ele. O Duque então pede pra Layla não se preocupar com o tempo, e ela poderia ficar ali com o Danny. Ele então sai correndo atrás do Ark, falando que eles precisavam conversar um pouco. Mudando de cena, a Layla estava conversando com o Danny. Ela pergunta pra ele como que uma invocação ignorou seu mestre e acabou obedecendo ele. E ela fala que invocadores famosos duelaram muitas vezes na capital, mas ela nunca viu algo parecido como aquilo. O Danny então fala que ele não tinha certeza de como aconteceu. A única coisa que ele sabe é que simplesmente aconteceu. A Layla então fala que ele provavelmente estava escondendo algo, e aquilo não era justo com ela, já que ela acabou ajudando ele naquela missão. O Danny então fala que ele também ajudou ela, e pergunta se ela não se lembrava quando ele ajudou ela no treinamento de espadas. A Layla então fala que agora que ela pensou nisso, ele realmente estava certo. Porém o Danny pensa que na verdade ela realmente foi de grande ajuda dessa vez. O Danny então fala que vai dizer apenas daquela vez que os dois se ajudaram um ao outro, e eles poderiam se ajudar mais vezes no futuro. A Layla então fala que aquilo era uma ideia ótima e ela queria usar agora mesmo. Ele então pensa que aquela garota realmente era muito impaciente, e ele quer muito saber o que ela vai pedir agora pra ele. Ele então pergunta o que ela queria, e ela fala que queria que o Danny ensinasse ela a usar uma bala de mana. Ele então pergunta pra ela por que ela queria usar uma coisa dessas. Ela então fala que é porque ela quer crescer rápido demais, e ela quer fazer pelo menos 2 núcleos de mana antes de entrar na academia. O Danny então pensa que ela ainda é muito jovem, então por que ela estava tão impaciente desse jeito? Ela fala novamente que ela quer crescer rapidamente e proteger a mãe dela, fazendo ela feliz. E ela fala que a sua mãe ama muito ela, e ela tem certeza que ela ficaria muito feliz se ela ficasse forte demais e rápido. O Danny então fala que ouviu os adultos falando sobre isso, e a Condessa Termion é acambulada. Então se o motivo fosse esse, ele fala que exatamente não poderia recusar essa proposta. Ela então fala se era sério o que ele estava falando, e se poderia começar amanhã mesmo. Ela fala
fala que com certeza ela estará ali, e pergunta se ele não queria começar hoje à noite mesmo. O Danny então fala que ela poderia fazer o que ela quisesse, já que o tiro de mana não deve ser muito difícil depois que ela entender o fluxo de mana. Ela então fala que estava muito empolgada com aquilo. Ela então fala que era a vez do Danny de pedir alguma coisa pra ela. Ele então começa a pensar sobre o que ele queria. A cena então acaba mudando para o banquete, e as pessoas estavam comentando que ouviu dizer que o Lord Tyrion foi expulso do castelo, e ele se pergunta o que foi que ele fez pra merecer isso. E eles falam que ouviu dizer que o filho mais velho do Tyrion causou algum tipo de incidente, e o outro responde que era isso mesmo, que ouviu dizer que ele começou uma briga com o jovem mestre Dany, e acabou levando uma lição por isso, e eles até fizeram uma cena muito vergonhosa. Outras pessoas então estavam comentando sobre outros boatos, perguntando se escutaram um rumor que o jovem Dany, na verdade também é um invocador. Ele então fala que aquilo significava que a casa Sogre será prestigiada com a casa de invocação, e isso na verdade não era tudo, já que ele aparentemente também conseguia usar magia. Todos então ficam impressionados com isso, se perguntando se aquilo realmente era possível. Um homem então acaba chegando perto do Dany, se apresentando pra ele, perguntando se ele era o jovem mestre Dany que todo mundo estava falando. Ele se apresenta como Barão Open, e pergunta se o garoto sabia algo sobre o território de Open no leste. O Dany então fala que sabe sim, e ouviu dizer que era um território famosamente conhecido por sua truta grelhada e safira. Ele então começa a sorrir, falando que aquele jovem realmente era brilhante, e fala que era exatamente isso. A truta de safira do The Open Pose House são as melhores do mundo e do continente, e ele ouviu dizer que aquele garoto era muito talentoso nas suas áreas, e ele acha que isso era verdade. O homem então fala que de qualquer forma ele trouxe a filha dele também, e eles estão se apresentando tarde demais. Ele então pede para sua filha Sylvia dar olá para ele. O Dany então se pergunta o que era tudo isso de repente. A garota então dá olá para o Dany e fala que seu nome era Sylvia, e era um prazer conhecer ele, e o nome dela era Sylvia Opent. O Dany então acaba se apresentando falando que era Dany Sogres. A garota então acaba mudando de expressão rapidamente com ele, perguntando se era ele que vai herdar a casa Sogres no futuro. O Dany então assustado fala que ele realmente não sabia. Ela então pede para que ele não finja ignorância, e ouviu dizer que ele também era talentoso em vários modos. Ela então pede para ele que cuide dela no futuro, e é possível que um dia ele se torne uma família muito linda. Ele então todo tímido fala que sim, ele vai cuidar dela, e ele fica se perguntando por que as crianças de hoje em dia são tão diretas desse jeito. Bem nessa hora então, a Layla acaba aparecendo falando que o Dany estava ali, e na hora que ela vê o Dany cumprimentando a Sylvia, ela muda de expressão rapidamente, perguntando quem que era aquela garota. A Sylvia então acaba se apresentando pra ela, falando que ela era a filha mais velha do Barão Open, chamada de Sylvia Open. A Layla então com muita raiva fala que era bom conhecer ela também, e o Dany fala que aquela intenção de matar era muito familiar pra ele, já que aquelas duas garotas pareciam muito as suas irmãs. A Layla então pede desculpas pra ela, mas ela vai tomar o Dany emprestado por um momento, já que os dois tinham um encontro, e pergunta se ele não estava lembrado disso. O Dany então fala que ela estava certa, e acaba se desculpando com a Sylvia, já que eles teriam que conversar mais tarde. A Sylvia, com um sorriso muito forçado, fala que estava tudo bem e era realmente uma pena. A Sylvia então fica pensando se aquela garota achava que tinha direito sobre ele. A filha querida do Duque detém o maior poder na capital, apenas perdendo para o Imperador, versus a jovem do Barão Oriental, e não tem competição entre elas. Mudando de cena, a Layla pergunta como eles dois se conheceram, e se ela era alguém que ele poderia ficar noivo no futuro. O Dany então fala que não era nada disso, eles apenas estavam se cumprimentando, e ela fica feliz perguntando se era realmente verdade, e ele fala que sim, e ele pensa que a expressão dela ficou iluminada imediatamente. O Dany então fala que eles finalmente chegaram onde ele queria, e aquele era o lugar secreto que somente ele conhece. E a Layla fica impressionada com aquilo, se perguntando que quem diria que existia um lugar como aquele. Ele fala que era isso mesmo, e eles não serão incomodados por mais ninguém naquele local. A Layla então fala que era realmente incrível, e ela não sabia que aquele lugar existia, e ela fala que ninguém vai saber o que eles fizeram ali. Mano, realmente os papos dessa menina tá muito torto, mas vamos relevar, né? É tudo criança. Ele então fala que isso era certo, e é um bom lugar para treinar, mas de qualquer forma ele acaba perguntando pra ela se ela já sentiu mana alguma vez na vida dela, e ela fala que um pouco, não o suficiente para formar um núcleo de mana, mas ela tentou a intuição de mana para inspirar. Ele então fala que ela ainda estava na fase de emissão. Ele pensa que ele aprendeu aquilo no campo de batalha naturalmente, e como que ele poderia ensinar aquilo para aquela garota que viveu a vida toda naquela mansão do Duque. Ele então fala que eles vão começar com algo muito fácil. Então primeiro ela precisava sentir a mana ingressar no seu corpo. Ela então pergunta se ela poderia sentir aquilo dentro do seu corpo, e ele fala que sim, se ela quer expulsar a mana do seu corpo, ela precisa aprender a controlar a mana dentro dele primeiro. E a parte mais importante para ela nesse momento era a imaginação. Ele então pede que ela feche seus olhos e imagine uma mana girando dentro do seu corpo, como se o sangue estivesse circulando pelas suas veias. Ela então fala que vai fazer o que ele acabou de dizer para ela. Assim então ela começa a se esforçar muito para tentar fazer aquilo. O Dany então pensa que pela expressão dela, ele pode dizer que ela não entendeu o que ele disse. Ele fala que aquela ação se torna a base para tudo que ela pode fazer com a mana. E como aquilo era a base de tudo, ele tem certeza que ela vai conseguir fazer aquilo. Depois de um tempo, ela acaba falando para o Dany que não estava funcionando.
funcionando. E ele fala que aquilo era normal, já que era a primeira vez dela, e mesmo que aquilo seja o básico, então ele pede pra ela focar novamente. De repente então o Arkin acaba chegando naquele local, e ele fala que mesmo sendo tão jovem, o seu filho já estava ensinando alguém. E ele fala que seu filho estava crescendo muito rápido. De repente então o Duque acaba chegando, perguntando o que estava acontecendo ali. O Arkin então acaba tomando um susto com ele. O Duque então fala que ele não precisava ficar surpreso desse jeito, e pergunta se é um casal tendo um encontro secreto tarde da noite. E o Arkin pergunta o que ele queria dizer com casal, mas de qualquer forma, como que ele fez pra chegar naquele local? O Duque então pergunta se ele se intrometeu em alguma coisa, mas de qualquer forma aquilo demonstrava discriminação. E a esposa dele é uma assassina lendária do Império, e pergunta se ele não aprendeu nada com ela. O Arkin então fala que ele fez a melhor coisa que ele poderia fazer, mas mesmo assim não foi o suficiente. O Duque então fala que se o dono do castelo andar por aí espiando os assuntos dos outros, eles falarão mal dele. O Arkin então fala que ele não estava espiando, ele apenas seguiu o filho dele. O Duque então pergunta se ele também fez isso, já que ele estava seguindo a filha dele. O Arkin então fala que ele não era de falar, mas ele era um pai sem esperança. Eles então acabam se juntando e observando aqueles dois. A Layla então acaba perguntando para o Danny se ele tinha uma bolsa dimensional como aquela, e ele fala que sim, a irmã mais velha dele que fez pra ele, e era um presente que ela enviou pra ele recentemente. A Layla então fala que seus irmãos mais velhos pararam de prestar atenção nela quando entraram na academia. De repente então ela acaba vendo que ele invocou um espelho, e ela acaba perguntando pra ele o porquê disso. Ele fala que ele trouxe aquilo só por acaso para poder ajudar ela, e ela pergunta como que um espelho poderia ajudar ela naquele momento. Ele então fala que o processo ficava muito mais fácil, e ele fala pra ela imaginar alguma coisa na sua mente enquanto ela olha para o espelho, e em vez de confiar somente na sua imaginação, ela poderia fazer isso. Ela pergunta se realmente poderia funcionar, e ele fala que sim, ela só precisava apenas ficar na frente do espelho, para ter uma visão completa de si mesma. Ela então se aproxima do espelho e fala que ela vai tentar. Ele então pensa que ela estava levando tudo aquilo muito a sério. O Arkin então fala que parecia que a Layla estava gostando do seu filho, e o Duque fala que era claro, já que não era comum ela ser tão amigável assim com as pessoas. O Arkin então pergunta se aconteceu algo com a filha dele para ela parecer uma criança tão brilhante desse jeito, e assim o Duque acaba ficando muito sério, e ele fala que ela só é uma criança brilhante por fora, mas eles não podem dizer o mesmo por dentro. Depois dos irmãos dela partirem para a academia, a mãe dela acabou ficando muito doente, então elas não conseguiam mais ficar juntas como antes, e isso fez com que ela tivesse dificuldade para se abrir com as outras pessoas. O Arkin então fala que então é isso que aconteceu com ela, e pergunta para o Duque se ele entendia a situação da sua filha, então por que ele agia de uma forma tão fria assim com a sua própria filha? O Duque então pergunta se ele já percebeu aquilo. Na verdade, ele estava fazendo isso de propósito. Ele fala que quando seus filhos cresceram, ele banhou eles com atenção, e eles acabaram crescendo muito mimados. O Arkin então fala para não presumir que simplesmente a Layla também cresça desse jeito, já que ela poderia crescer magoada, e não se admira que ela pediu para o Danny ensinar ela por um tempo. O Duque então fala que ele ainda era muito chato como nos velhos tempos, e o Arkin pergunta o que ele estava dizendo. O Duque então pergunta para ele se ele estava levando seu filho para a capital, e se ele estiver pensando em fazer isso, pede permissão para deixar o seu filho na casa do Ducal. A Layla então fala que finalmente ela conseguiu fazer aquilo, e o Danny fala que ela foi realmente ótima. O Arkin então fala que ele vai fazer aquilo se o Danny desejar, assim como ele fez com a Arabella e com a Clary. No entanto, ele fala que se o Danny disser que ele vai pra capital, ele vai garantir de fazer aquilo que o Duque disse. O Duque então fala que seria bom se ele passasse por lá quando isso acontecesse. O Arkin então pergunta se ele estava ficando louco, já que ele teria que lutar contra todos eles o dia inteiro. Nessa hora então, a mãe do Danny acaba aparecendo, e ela fala que estava se perguntando pra onde que aqueles dois tinham ido, e por que eles estavam agindo de uma forma tão vergonhosa desse jeito. E ela fala que de fato, o amor que eles tinham pelos seus próprios filhos despertava um poder estranho sobre eles, e ela não vai fingir que ela simplesmente não viu nada. Mudando de cena, a Layla acaba agradecendo o Danny, falando que ele realmente era um gênio. Ela então fala que ouviu muitas pessoas chamarem ela de gênia, mas comparada a ele, ela não acha que é muita coisa. O Danny então fala que esse era só o começo dela, e ela com certeza vai crescer muito também. Ele então pensa que aqueles outros dois acabaram saindo silenciosamente. A Layla então pergunta se ele também iria para a academia, e é lá que todos os gênios do Império se reúnem. Ele então fala que ele não sabe ainda e o porquê que ele teria que ir, já que ele pode ficar bem mais forte treinando sozinho. Ela então fala que ele era um idiota e estudar não era tudo, e é lá que ele poderá formar a sua facção nobre, e ele precisa ir se ele quiser formar conexões desde jovem. Ele então pensa que para uma criança de 7 anos de idade, ela tem bastante conhecimento sobre como o mundo funciona. Ele fala que ele sabe disso, mas ele não está interessado em ir para a academia ainda, e há uma montanha de livros que ele não leu ainda na biblioteca, e ele ainda tem muito o que aprender com seus pais. Ela fala que aquilo é verdade, mas pergunta se às vezes ele não tinha vontade de brincar com outras crianças, e ela também ouviu dizer que as suas irmãs mais velhas ambas estavam participando da academia. Ele então pensa que a Layla era muito insistente. Ele então fala que estava pensando em ir no futuro, isso se ele quiser. A Layla então fala que ele vai ter que contar pra ela se ele fizer isso, e ele acaba falando que sim, ele vai contar. Ela fala que quando ele visitar a capital, ele precisa visitar a casa dela também, e ver o
quanto ela está praticando, e isso é uma promessa. Ele então fala que estava tudo bem, e ele vai enviar uma carta pra ela quando ele estiver planejando ir pra capital. A Lily então fala que estava tudo certo e pergunta quando que ele vai contar pra ela o pedido dele. Ele então fala que vai contar pra ela quando ele for à capital, e ela acaba ficando muito surpresa com isso. Mudando de cena, eles acabam se despedindo e indo embora nas carruagens. O Danny então estava segurando um objeto na sua mão, e ele pergunta para o seu pai o que era aquilo, e o Arken fala que aquilo era o presente de aniversário dele, e espera que seu filho goste daquilo. O Danny então fala que parecia algo muito valioso. O pai dele então fala que o símbolo da casa dele e dos Thermions, na verdade são a vingança, a espada e o ferreiro. A história da casa começou com o progenitor deles, que era um ferreiro, e graças a ele, a casa deles tem a forja mais forte do Império. Na verdade não, a melhor forja do continente, e todas as armas que foram feitas pelos Thermions, que acabaram guiando aquele Império, foram feitas naquela forja. O Danny então pensa que ele já sabe disso. Todos os minérios do mundo podem ser encontrados lá, e todos os tipos de armas e artefatos místicos são criados no maior avançar do continente. O Danny então se lembra que o Duque disse pra ele que se ele for até a forja e mostrar a eles a insígnia, eles criarão uma arma da escolha dele pra ele. E aquela insígnia é basicamente um cheque de certificado, e isso prova a honra e a habilidade de quem a tem. O Arken então fala que aquela insígnia era realmente preciosa, e pergunta se não era algo que a família imperial desejava. O Duque então acaba pedindo para o Danny crescer e ajudar o seu pai, e assim o Danny acaba agradecendo ele. A Layla então acaba se despedindo dele também. A sua mãe então pergunta para o Danny se ele estava triste em vê-la partir novamente, e ele fala que sim, muito, e ela é praticamente a primeira amiga que ele tem. A sua mãe então fala que quando ele for à capital, ele poderá conhecer ela novamente, e pede que ele se torne ainda mais bonito para conhecê-la. Ele então pensa que ele não poderia ficar ali para sempre, e ele pensa que vai ver ela novamente na capital, e até lá ele pede que a Layla fique bem. O Duque então na carruagem fala que pensando bem, toda vez que ele olha para o Danny, ele se lembra daquele homem, aquele guerreiro chamado de Argirik, que mostrou a habilidade de um guerreiro de 3 classes em uma idade tão jovem, e se ele ainda tivesse vivo, ele poderia ter se tornado um dos cavaleiros de classe Hexa do Império de Drenik, e ele fala que estava ansioso para ver o Danny crescer em breve. Então, alguns dias depois, o Danny estava sentado no seu quarto, e ele fala que estava alimentando aquele ovo que ele recebeu da sua irmã todas as manhãs e à noite, e fica se perguntando se estava muito cedo para ele chocar. Ele então pensa que aquele ovo estava contendo um familiar muito misterioso, e mesmo que alguém não seja um invocador, eles poderão instalar o ovo com a sua mana, e imprimir como mestre antes que ele choque, e eles poderão controlar perfeitamente aquela invocação que normalmente dura apenas temporariamente. Ele pensa que a qualidade da mana dele obviamente precisa combinar com o do familiar, e provavelmente existem muitas condições complicadas que ainda não foram cumpridas, e ele ouviu dizer que há ovos que nunca chocam, porque aquelas condições nunca são cumpridas, e ele espera que aquele não seja o caso. Ele fala que mesmo que ele mude o fluxo e a força da sua mana, não tem reação naquele ovo. Ele então fala que talvez esperar que ele tenha sucesso de uma só vez seja muito ganancioso da parte dele. De repente então, o Herman acaba perguntando se o Danny estava pronto. O Danny então fala que ele já estava indo, porém na hora que o Danny estava indo pra porta, ele acabou escutando alguma coisa vindo do ovo, e ele fala que definitivamente ele escutou alguma coisa. De repente então, o Herman acaba abrindo a porta, perguntando o que foi que ele acabou de escutar. O Danny então pede 1 minuto, já que ele vai verificar aquele ovo primeiro, porém ele pensa que não tinha nada de diferente, e ele tinha se enganado, e ele acabou se animando à toa por causa daquilo. O Herman então pergunta se aquele ovo apresentou alguma reação. O Danny então fala que não, acha que foi apenas a imaginação dele, então eles poderiam ir agora. Mudando de cena, o Danny estava treinando a sua arte de espada, e o Herman fala que ele ficou incrivelmente mais forte com a espada, e pergunta quando que ele estava treinando com a espada que ninguém viu, e ele fala que estava treinando só para girar um pouco com a espada, e o Herman fala que era como esperado de um gênio, já que ele era muito talentoso com a espada também. O Danny então pensa que aprender a usar uma nova arma foi muito divertido para ele, e ele não era capaz de segurar uma espada durante esse tempo, já que o pai dele estava observando ele tão de perto que ele não conseguia fazer nada, e graças a Deus ele não perdeu o toque ainda da espada. O Herman então fala para ele comer alguns lanches antes de continuar, e ele acaba agradecendo pela refeição, e o Danny pensa que poderia ser bom treinar aquilo também. Mudando de cena para o Arken, ele fala que a mesma coisa todo ano estava ficando muito cansativo para ele, mas ainda assim eles ganharam muito durante aquele banquete, e ele pôde confirmar que muitos nobres estão prestando atenção ao sul, e que a maioria daqueles nobres esperam um bom relacionamento com eles, e ele fala que desde que a guerra terminou, o sul, com seu bom clima, guarda coisas que os nobres cobiçam. Talvez o interesse deles deveria ter sido óbvio, ainda que os interesses não podem ser comparados à atenção que o Danny recebeu. O conflito com o filho mais velho do conde, Tyrion, estava completamente fora das expectativas dele, mas ele calmamente e logicamente explicou a situação na frente dos adultos, e até provou com confiança o seu talento. Ele então fala que seu filho era muito maduro para sua idade, e às vezes ele queria que ele fosse um pouco mais infantil como as outras crianças da idade dele, e talvez aquilo seja só apenas o desejo dele. Ele
acaba olhando para o relógio e fala que já estava na hora de ir. Ele então fala sobre a lança cauda do dragão e fala que vai utilizar ela um pouco hoje. Mudando de cena, ele chega até onde o Danny estava treinando e ele se pergunta por que seu filho estava usando uma espada ao invés de uma lança. Ele então pensa que aquele maldito deve ter dito alguma coisa para ele. Caso contrário, ele não estaria brandindo uma espada bem ali, depois de treinar com ela tanto tempo. Porém, ainda assim, o seu filho parecia muito experiente com a espada, e a força que ele demonstra é algo que até mesmo aqueles que treinam com a espada a vida inteira não conseguem imitar. Ele então fica se perguntando quando foi que seu filho aprendeu isso. No entanto, uma coisa estava clara: ele é realmente talentoso com a espada também. O seu pai então fala que estava observando ele e pergunta quando foi que ele aprendeu a usar uma espada. O Danny então pensa que seria melhor ele contar ao pai dele. O Danny então fala que não fez absolutamente nada para aprender aquilo. O Arken pergunta se aquilo era talento puro. Lança, magia, assassinato e invocação e agora a espada. E se fosse outra pessoa, ele não acreditaria que uma criança pudesse mostrar um talento em outras áreas. Ele pergunta para o seu filho se ele estava curioso sobre o mundo. E o Danny pergunta o que ele queria dizer com isso. E o seu pai fala que era sobre o mundo lá fora. O mundo através dos muros. E ele fala que às vezes ele pensa que talvez aquele condado seja pequeno demais para o talento do Danny. E ele será o único que vai perder se ele continuar ali. O Danny então pensa que parece que seu pai finalmente percebeu que ele não pode ficar ali para sempre. O Danny então fala que, para ser bem honesto com ele estava muito curioso. O Arken então fala que isso era ótimo. Então eles precisavam começar a se preparar para ele sair daquele mundo. E o Danny pergunta se ele realmente vai fazer isso. E o Arken fala que sim, embora seja lamentável, mas ele teria que atender o desejo do seu filho. E ele fala que trouxe algo um pouco mais especial para ele hoje. Ele pergunta se ele reconhecia aquela lança e fala que foi a cauda do dragão que reagiu a ele no aniversário dele. O Danny então pensa que ele se lembrava sim daquela cauda do dragão. O Arken então pede para que ele segure aquela lança. E na hora que o Danny acaba pegando ela, ele fala que ela tinha um poder incrível. E o Arken pensa que ela estava reagindo muito mais forte do que quando ele tinha 1 ano. O pai dele então pensa que ninguém pode culpar ele agora. E ele vai fazer com que o seu talento de mana brilhe ainda mais. Ele então fala para o seu filho que aquela lança um dia será dele. Mas antes disso, era para ele ficar forte o suficiente para usá-la com orgulho. O Danny então fala que estava claro. E ao invés de usar a cauda do dragão, ele vai trabalhar duro para usar os ensinamentos do seu pai com orgulho. E o Arken fala como esperado do seu filho. E pergunta se estava tudo bem eles começarem agora. E ele responde que sim. Mudando de cena na sua cama, o Danny fala que o mundo lá fora, ele sempre foi muito curioso para saber sobre isso. Mesmo durante os dias que ele estava no meio do campo de guerra. E na vida dele como Argyrick, tudo que ele conhecia era guerra. Arrumar o acampamento, limpar as armas e comer comida sem igual. E também ir para a batalha. A única maneira de escapar daquilo era se a guerra acabasse, ou se ele morresse na batalha. E apenas havia essas duas maneiras. E ele não poderia imaginar uma vida fora do campo de batalha. Mas como Danny, a situação é muito diferente. E ele fala que não sabe como o talento dele será usado naquela nova vida, e como o mundo aceitará ele, ou o que ele pode fazer naquele mundo. Mas a oportunidade de viajar para todos os lugares e realizar qualquer coisa é realmente uma coisa muito incrível. E ele fala que por um grande tempo ele só queria ficar ali e apreciar o aquecimento daquele lugar. Mas graças à pergunta do pai dele, os pensamentos dele mudaram completamente. Nessa hora então, a mãe dele acaba entrando no quarto dele e pergunta se ele já tomou a decisão dele. E ele se pergunta quando foi que ela entrou ali. Ela fala que ele não precisava se preocupar com isso, já que ele estava tão pensativo, ele nem escutou ela bater na porta. Ela então fala que ouviu dizer do pai dele que ele estava muito pensativo. Ela então pergunta se ele realmente estava curioso sobre o mundo lá fora. E o Danny responde que sim. E o pai dele disse que seria um desperdício de talento ficar ali. E depois de pensar um tempo, ele acabou ficando curioso sobre o mundo exterior também. E assim ele acaba pedindo desculpas para sua mãe. Ela então fala que ele não precisava se desculpar. O Danny então fala que as irmãs dele não estavam mais ali. E se ele fosse para o mundo exterior também, eles ficariam sozinhos. E ela fala que estava tudo bem. E como mãe dele, ela sabia que ele tinha um talento incrível. E mesmo que ele não quisesse, o mundo exterior teria chamado por ele. E seria incrível se ele pudesse ficar mais tempo ali com a sua mãe. Mas o mundo não vai fazer isso por ele. Então ela pede que ele vá e faça aquilo. Ele então fala que mesmo que ele vá embora da casa deles, ele voltará sempre e vai contar tudo que ele viu naquele mundo. E a sua mãe acaba agradecendo ele por isso. Ela então fala que parece que ela precisa se preparar para enviar ele para o mundo, assim como o pai dele. Ele então pergunta por que precisaria de uma preparação. E ela fala que estava planejando ensinar ele a rastrear e ir devagar para partir dali. Mas ela também vai precisar que ele também contribua para configurar e evitar as armadilhas. Ele então se pergunta se ele vai receber aulas especiais da mãe dele também. Ela então fala que habilidades que eliminam cadáveres. E ele precisa aprender a estrutura do corpo humano também. Ele então pensa que vai ficar muito exausto antes dele pular fora de lá. Mas ela fala que de qualquer forma, ela como sua mãe vai ensinar muitas coisas para ele. E ele fala que fará o melhor dele para aprender tudo isso. Ele então pensa que era muito privilegiado por receber lições especiais dos seus pais e com muito amor. Então é dito que na região do Império Sul de Altheon, condado de Sog,
Sogres. Com um clima quente e recursos naturais abundantes, aquele lugar se tornou uma pedra angular no Império de Altheon, para que eles não se cansem durante a guerra. E graças à magnânia e à decisão do Conde Sogres, era uma região de paz e calor, e finalmente a guerra terminou de vez. As poucas e pequenas forças rebeldes também foram apreendidas, e finalmente uma era de paz parecia persistir por toda a eternidade. De repente, então, algumas pessoas estavam comentando que ouviu um boato que na verdade o jovem mestre Danny visitou as lojas, e ele se pergunta se isso era realmente verdade. E outra pessoa fala que era isso mesmo, e ele comprou algo na loja, e ouviu dizer que a filha mais velha da lojista até desmaiou naquele dia. Ela então fala que os rumores eram verdadeiros, e ela ouviu dizer que ele fica mais bonito a cada dia, e fala que queria poder ver o rosto dele pelo menos uma vez, e ouviu dizer que ele ainda não era noivo de ninguém, e se pergunta se ela deveria tentar. A sua amiga então pergunta se ela estava ficando louca, e era pra ela acordar já que ele tinha apenas 14 anos. Esse povo de antigamente tá demais, né, cara? E pra piorar ainda mais a situação dessa mulher, ela fala que ouviu dizer que ele não parece que tem 14 anos, e ouviu dizer que ele estava tão alto quanto o conde. A outra mulher então fala que talvez seja porque a condessa também é alta, e ela fala que uma coisa está clara, que ele poderia ser confundido com 20 anos, e fala que o cabelo dele prateado era muito bonito e seus olhos verdes também farão o coração de qualquer uma parar. A sua amiga então fala que precisava vê-lo da próxima vez que ele ir, e se pergunta quando ela acha que ele vai voltar. Ela então fala que ouviu dizer que ele visita as lojas com frequência, e parando pra pensar nisso, ela também escutou da florestalista também. Ela então fala que seria mais fácil poder conhecer o guardião da floresta primeiro. Ela então pergunta pra sua amiga se ela realmente estava pensando em fazer isso. Mudando de cena pra uma floresta no condado dos arredores, era uma área infundida com magia antiga, a floresta dos últimos dias, e ali Danny estava executando uma missão de fuga que sua mãe Lily Sogres lhe deu. Ele então fala que a direção do vento estava indo para o sul, e ele fala que desde que ele viu a aranha Cheryl ali antes, ele precisa ir para o oeste. E assim vemos que o Daniel realmente cresceu muito, e ele fala que só precisava de mais 3 horas, e ele precisava sair de lá antes que o sol se ponha. Ele então acaba correndo pelos galhos das árvores, e fala que uma das coisas mais importantes de assassinato é não ser pego pelos inimigos, e durante todo esse período de teste, ele precisava evitar as armadilhas e redes montadas por sua mãe, e escapar daquela floresta que abriga todo tipo de monstro. Ele então pensa que ele precisa respirar para inspirar o ar e a mana dos arredores, e segurar um pouco antes de expirar novamente, e depois priorizar a furtividade e assimilar o ambiente. Ele então fala que assim as armadilhas escondidas começam a se revelar, e era exatamente isso que estava acontecendo agora mesmo. E ele fala que eram cordas finas quase transparentes preenchendo toda a área, e parece que as armadilhas serão ativadas assim que tocar nelas. Ele fala que aquilo era o mais básico de tudo, mas também é por isso que o mecanismo era mais perigoso. Mas ele fala que era um alívio que aquilo ali seja fácil de desarmá-lo, porém de repente nas árvores havia alguns monstros, e todos eles acabam partindo pra cima do nosso protagonista. Ele então fala que não esperava que aqueles monstros aparecessem ali, e ele fala que eles têm uma velocidade bem assustadora, e ele precisa lidar com aquilo o mais rápido possível, e ele fica se perguntando se será mais perigoso se ele tocar na armadilha no processo. Então ele fala que não há mais nada a fazer, e ele precisa sair dali agora mesmo. Ele então sai correndo e aqueles monstros começam a seguir ele. Aqueles monstros então acabam tocando nas cordas, e a armadilha acaba ativando, perfurando todos eles. O Danny então fica muito feliz que eles caíram naquilo, e ele lidou com todos eles sem sequer fazer nada. Porém, de repente ele percebe que apareceu mais, e já estava muito perto dele que quase ele não conseguiu desviar. E na hora que ele desvia, ele fala que aquele bicho era muito rápido. Logo em seguida, aquele bicho acaba cuspindo uma coisa na direção dele. O Danny então consegue se defender até com certa facilidade, mas ele fala que qualquer coisa que esteja cuspindo nele seria muito perigoso, e ele não poderia perder o tempo dele ali naquele local. Ele então parte para cima daquele monstro, partindo ele ao meio com a sua lança. Em seguida então, no pôr do sol, ele acaba deitando no chão. Ele então fala que acha que ele vai vomitar, e por muito pouco ele conseguiu escapar daquela floresta em segurança. De repente então ele acaba sentindo a presença de alguma coisa e se pergunta se tinha mais monstros ali. Ele se levanta rapidamente falando que ele baixou sua guarda, porém ele acaba percebendo que na verdade era sua mãe, e ela fala que estava bem impressionada com ele, e ela fala que foi um total de 3 horas e 30 minutos, e ele foi muito mais rápido do que ela. Ele então pergunta pra sua mãe se ela estava assistindo ele esse tempo inteiro, e ela fala que é claro, ela não poderia simplesmente deixar ele ir sozinho, e ela conhece o talento dele melhor do que ninguém, mas como mãe é um pouco diferente. O Danny então fala que entende o lado dela, mas ela fala que ele foi incrivelmente bem, e ela não conseguiu encontrar nenhum defeito nele. Ela pergunta se ele estava machucado, e ele fala que estava tudo bem. Ela então fala que nesse ritmo ele acabará sendo descoberto como um assassino. Ela então pede pra ele pegar aquilo, e fala que parece que vai combinar melhor com ele agora do que com ela. Ele então fala que aquele era o punhal Night Thorn, e pergunta se ele realmente poderia usar aquilo, e ela fala que era claro, já que ela não iria usar de qualquer forma. Ele então fala que o Night Thorn foi criado a partir do misterioso minério de Aterial, o minério que pode levar os elementos do objeto, e se a pessoa quiser, ele pode armazenar todos os
os venenos do mundo. E ele fala que sabe que ele pode até misturar venenos absorvidos e usá-los. Ele então acaba agradecendo a sua mãe, falando que ele vai usar muito bem aquilo. Ela então fala que eles deveriam voltar agora. Ele então pensa que acha que aquele era todo o treinamento que ele poderia receber da mãe dele. De repente então ele acaba escutando um barulho e pergunta pra sua mãe se ela também escutou aquilo. Ela então fala que parece que alguém estava na floresta e eles precisavam ir rapidamente. Ele então acaba concordando com ela. Então a cena muda para o condado de Sogres, a torre de Anexa. De repente então, um homem acaba acordando assustado na sua cama, falando que definitivamente ele estava comendo cogumelos na floresta. Nessa hora então o Danny pergunta se ele estava acordado e fala que aquele homem estava sendo desintoxicado. Então pede para que ele não se mova muito. Ele então pergunta o que um homem jovem estava fazendo ali e pergunta se foi o garoto que acabou salvando a vida dele. O Danny fala que sim, já que ele comeu um cogumelo de nariz vermelho, e a sorte é que ele estava por perto e acabou encontrando ele a tempo. O velho então pergunta se aquilo realmente era um cogumelo de nariz vermelho. O Danny então fala que sim, e era um cogumelo muito perigoso. E se eles tivessem se atrasado só um pouco, com certeza ele teria morrido. O Danny então acaba oferecendo água pra ele, e ele acaba agradecendo por isso. O Danny então pensa que no seu cinto tinha uma insígnia da torre mágica de Nishon, e ele não era uma pessoa comum. E se não fosse pela Night Turning, ele não teria conseguido salvá-lo. O homem agradece novamente o Danny e pergunta onde ele estava, e ele fala que estava na torre de Anexa do condado de Sogres. O velho então pensa que ele não só simplesmente se perdeu na região sul, mas ele também foi envenenado pelo cogumelo e andou todo esse caminho até ali. O Danny então pede pra ele descansar um pouco, que ele vai avisar o pai dele, e logo o pai dele vai ver aquele velho. O homem então fala que se ele falou pai, então ele deveria ser o filho mais novo, e ele fala que sim, ele era o filho mais novo do conde de Sogres, Danny Sogres. O velho então fala que o garoto era o irmão mais velho da Arabella, o gênio sendo olhado por todas as torres mágicas. Ele então pergunta como que o Danny encontrou ele. O Danny então fala que na verdade ele estava treinando com a mãe dele na floresta, e ele pergunta se ele estava ficando louco se ele estava treinando naquela floresta maluca. O velho então pensa que mesmo ele, um mago de 8 correntes, se perdeu naquele lugar, e o fluxo de mana dele se converteu enquanto ele lançava a magia dele, e o corpo dele acabou sendo arruinado. Ele pergunta para o Danny se aquilo era verdade, já que toda aquela floresta continha magia antiga, e existia armadilhas malditas por todas as partes. Ele então fala que era isso mesmo, e a floresta era propriedade deles. O Danny fala que era um lugar perigoso para qualquer um que não seja membro da casa Sogres. Além disso, como o fluxo de mana é diferente do que os magos modernos usam, é o pior lugar para um mago estar. E ele fala que aquele homem corria grave perigo por causa daquele cogumelo. O velho então fala que realmente ele quase foi morto. Porém ele percebe que aquele garoto já era forte o suficiente para treinar naquela floresta. E isso era uma coisa realmente muito impressionante. O homem então pergunta se foi o garoto que fez o antídoto para ele. E o Danny fala que sim. O homem então pensa que aquele garoto parecia estar em algum lugar na adolescência, mas ele formulou um antídoto que requer amplo conhecimento e habilidades de produção precisas. Ele então pensa como que poderia existir uma família daquelas. Além daquelas duas gênias geracionais, até o filho mais novo também é um gênio. E se eles estivessem em guerra até hoje, o condado de Sogres poderia ter se tornado a casa nobre mais poderosa do Império de Altheon. O homem então fala que estava em dívida com aquele garoto, e o Danny fala que ele realmente estava. O homem então pensa que aquele garoto era muito ousado. O velho então fala que ele deveria pagar as dívidas dele, e ele fala que primeiramente deixa ele se apresentar. Ele então fala que seu nome é Sidrani Gauss, e não muito tempo atrás ele era o chefe da torre mágica de Nishon, e ele fala que convida o Danny a compartilhar o que ele quiser com ele, e ele fala que ele tem tudo, exceto o que ele não tem, e ele era o antigo chefe da torre mágica de Nishon, Sidrani Gauss. O Danny então pensa que aquele homem deveria estar se referindo a um subespaço, e o Danny pergunta pra ele se era sério o que ele estava falando, e ele pensa que existem muitos magos que sobrevivem sem um lar, colocando tudo em um subespaço. O velho então acaba ficando surpreso com a atitude do garoto, pensando que ele disse que era o cabeça da torre mágica, e normalmente as pessoas ficariam surpreendidas ou se humilhariam por ele, mas aquele garoto não está se importando nem um pouco. O homem então fala que ele não terá uma oportunidade dessas nunca mais, e ele não precisa se segurar naquele momento. Ele pode dizer a ele o que ele quer. O Danny então fala que ele vai pensar um pouco sobre isso depois, e o velho acaba ficando com muita raiva, pensando que ele estava sendo indiferente até o fim, e que tipo de coisas tinha na cabeça daquele garoto. O Danny então acaba se virando falando pra ele descansar um pouco, e assim acaba fechando a porta. O velho então fala que ele era o primeiro que trata ele desse jeito, e ele então fala que estava pensando em tirar a despedida dele depois de ficar 1 ou 2 dias, mas isso aparentemente não vai funcionar, e agora ele precisa olhar mais de perto aquele cara interessante. O Danny então vai falar com Herman, e ele fala ser o chefe mesmo da torre mágica, e ele deve ser extremamente habilitado no campo de batalha. O Danny então fala que tem certeza que ele é, já que ouviu falar que ele era um mago de 8 correntes. O Herman então fala que se ele tem 8 correntes, então ele é mais alto do que a Lady Arabella. E o Danny fala que sim. O Herman então fala para o jovem mestre que isso significava que ele era uma figura poderosa em dívida com ele, e as torres mágicas funcionam como territórios independentes desses continentes, como se fosse
fosse uma nação. O Danny então fala que imaginaria que ele seria uma pessoa tão influente desse jeito. Porém o Herman fala que ele se pergunta o que o chefe de uma torre mágica estava fazendo vagando por uma floresta. E o garoto responde que esse lugar não é uma floresta comum, é o que os magos consideram uma área proibida, e eles a chamam de Floresta dos Últimos Dias. O Herman então fala que Floresta dos Últimos Dias também soava como um desafio para os magos, mas ele tem sorte de ter sobrevivido graças a ele. O Danny então pede para o Herman conseguir uma nova espada para ele, já que a que ele estava usando agora era muito leve e curta. Ele então fala que entendeu, e ele fala que aquele foram todos os espólios de guerra que o Conde trouxe de volta. Então ele vai preparar uma espada mais longa no treinamento de amanhã. O Danny então acaba agradecendo ele, falando que vai terminar o dia por ali. Ele então se lembra que ele também tinha uma coisa muito importante, que era aquela insígnia que o Duque Termion deu pra ele. E já se foram 7 anos desde aquele dia, e se ele for à capital, ele tem que absolutamente visitá-lo. Mudando de cena, o seu pai pergunta para o Danny que ele estava treinando muito forte hoje. E o Danny fala que sim, e pensou que ele tivesse assuntos para tratar fora do castelo hoje, e por que ele voltou cedo. E ele responde seu filho falando que tem coisas inacabadas acima do esperado hoje, e ele tinha um motivo para voltar correndo para casa. E o Danny pergunta se era por causa do cabeça da torre mágica, e ele fala que era mais ou menos isso. E quem sabe, talvez ele possa ajudar a Arabella, já que ele poderia ser um bom mestre para ela. O Danny então pensa que era como esperado, e que ele estava pensando que de alguma forma, talvez o cabeça da torre mágica poderia ser útil para Arabella, mas ele não tem certeza se poderia lidar com o temperamento dela, já que ela deu um soco no olho do seu antigo mestre. O Ark então fala que de qualquer forma o seu filho acabou ajudando uma pessoa a sobreviver, e o Danny fala que ele simplesmente fez o que tinha que ser feito, porém o seu pai fala que não era qualquer pessoa que poderia fazer aquilo, e o que ele fez foi algo realmente incrível. O Danny então pergunta se as irmãs dele não poderiam ir dessa vez. O seu pai então se pergunta por que era tão difícil ter um vislumbre do rosto das suas próprias filhas, e Arabella acabou de terminar o semestre estendido e está escolhendo uma torre mágica para participar, e ele ouviu dizer que a Clary recebeu um pedido do seu professor para aceitar um cargo de professora assistente. O Danny então fala que ambas as suas irmãs são bem impressionantes, e o seu pai fala que as irmãs dele são realmente impressionantes, mas ele também tinha altas expectativas para ele, e ele se pergunta como que o mundo vai lidar com ele e os seus muitos talentos. E o Danny fala que ele também estava se perguntando a mesma coisa. O seu pai então começa a sorrir, falando que pegar uma pessoa desprevenida já fazia ele rir, e o Danny pensa que na luta do Duque Termion, ele queria poder lutar novamente com ele, mas em todo caso ele fica se perguntando como que a Lily estava se saindo, e a última carta dela tem mais de 1 ano, e ele acha que pode descobrir quando ele for para a capital. Então, alguns dias depois, o velho estava indignado que ele ainda não estava completamente recuperado, e ele já estava começando a ficar louco se ele ficar só naquele quarto. O homem que estava cuidando dele fala que ele poderia se aventurar, mas não muito longe, e também por agora ele estava proibido de usar magia, e ele fala que o fluxo de magia dele não foi purificado perfeitamente ainda, e o veneno no corpo dele não foi completamente anulado, então ele terá que esperar mais um pouco. O velho então fala que ele não tinha muita escolha, e já faz muito tempo desde a última vez que ele não pôde usar magia, então isso será realmente uma mudança de ritmo pra ele. O velho então acaba se levantando e falando que ele não aguenta mais ficar ali, que ele iria sair um pouco, e o outro homem fala que ele nem sabia se movimentar por aí, e provavelmente ele vai se perder novamente. Porém o velho já estava batendo a porta e indo embora, e ele fala que se aquele cara arrumar problema, ele que será responsabilizado por isso. A cena então acaba mudando para as empregadas, e uma delas fala que os magos geralmente ou são gênios ou são loucos, e uma delas fala que ele subiu e desceu o andar do prédio dezenas de vezes, e agora ele passou algumas horas olhando para as flores no quintal. Elas então falam que ele deveria ser uma figura incrivelmente poderosa entre os magos, porém elas falam que ele parecia mais um louco, e que a senhora Arabelle precisava de mais normalidade na vida dela. O homem então acabou se sentando na frente do jardim, se perguntando quem foi que criou aquele jardim, e ele fala que ele nunca faria uma coisa tão grandiosa como aquela, e aquelas flores possuem uma magia extraordinária. O Danny então acaba aparecendo falando que ele deu uma passagem lá pra ver como ele estava, então era ali que ele estava escondido. O velho então pergunta se ele achava que ele foi correr para algum lugar, e falaram pra ele ficar ali até que ele se recuperasse totalmente, e o Danny fala que era exatamente isso, e ele fala que em todo caso aquela era uma região muito bela e um lugar bom para descansar e se recuperar, e ele pode entender porque os nobres vêm para o sul quando a temporada de férias chega. O Danny então fala que aquilo realmente era um lugar incrível, mas era uma pena que ele estava considerando sair de lá em breve. O homem então pergunta por que ele queria sair de lá e para onde ele estava indo, e o Danny fala que ele não vai para tão longe assim, já que ele estava planejando ir para a capital. O velho então fala que se ele está indo para a capital, isso significava que ele estava indo para academia, e pergunta se as irmãs dele já estavam na academia, e ele responde que sim, e o velho fala que ele terá uma vida muito fácil lá, e ele pensa que as irmãs dele eram muito famosas lá, e tem níveis absurdos de talento, então ele fica se perguntando quanto talento aquele menino tem. Ele então fala que ele deveria dar uma olhada nisso, e na hora que ele acaba observando a mana do Danny, ele acaba ficando assustado se perguntando que tipo de mana
mana espessa era aquela, e a mana dele era incrivelmente espessa, e se os gênios da faixa etária de idade dele pudessem ser considerados uma corrente, então aquele garoto é o mais rápido e furioso de todos, e essa quantidade de magia normalmente seria tão instável que estaria explodindo, então ele se pergunta como que ele estava conseguindo manter aquilo. O Danny então fala que ele não poderia avaliar a mana de outra pessoa se não tivesse permissão, e isso era um pouco rude. O velho então acaba se desculpando, falando que foi imprudência da parte dele, porém o velho estava pensando que não há maneira possível que ele possa acreditar naquilo. E será que poderia realmente existir uma pessoa que possui uma mana tão incrivelmente densa como esse garoto? E o Danny estava pensando o que ele poderia ter visto que deixou ele tão surpreso desse jeito. O homem então pensa por que ele não vê nenhum círculo de magia nele, e com esse tipo de densidade ele deveria ser capaz de ver um círculo mágico. Ele então fala que não poderia ser verdade, aquele garoto tinha 2 núcleos de mana. O homem então pergunta como que ele conseguiu formar núcleos de mana, e o Danny pergunta se existe algo de errado com a formação deles, e o velho fala que é claro que há. O homem então pergunta como que ele conseguiu formar núcleos de mana, e o Danny pergunta se existe algo de errado com a formação deles, e o velho fala que é claro que há. Ele possui uma densidade de mana tão louca, e mesmo assim ele realmente planeja empunhar uma lança, e ter esse tipo de magia com apenas 2 núcleos e sem círculos. Ele está voluntariamente virando as costas para o maior talento já visto na história. O Danny então pergunta se ele simplesmente não poderia usar os 2. O velho então acaba ficando frustrado ao escutar isso, e aonde no mundo ele deveria começar a explicar isso? Ele então pergunta para o Danny se ele sabia porque a vida útil de um espadachim mágico era tão curta, e eles são poderosos porque possuem núcleos de mana e círculos simultaneamente. No entanto, núcleos e círculos interferem uns nos outros, e quando eles colidem, surge um problema gigantesco. É uma lei das espécies. A mana comprimida no núcleo é transmitida para o círculo, então um círculo que não consegue lidar com o resultado do seu conflito acaba explodindo. O Danny então pensa que ele descobriu isso por ele mesmo, mas ele fica se perguntando se aquilo era sério e se seria impossível. O homem então fala que aquilo ali era um desperdício de talento. O Danny então pergunta se era impossível usar magia sem círculo. O homem então fala que embora não seja impossível, sem o refinamento de um círculo, como que ele poderia usar os feitiços que exigem a magia purificada? Além disso, não é como se ninguém antes dele tivesse pensado nisso. No entanto, a maioria das tentativas acabou falhando. O Danny então pergunta se ele deveria tentar isso, e ele nunca tentou isso antes, mas parece que deveria ser possível. O homem então fica se perguntando o que aquele garoto louco estava dizendo, e o Danny fala que se relembrar o código mágico, talvez ele conseguisse fazer isso. Então ele começa a invocar a sua mana, e assim o seu corpo fica completamente cheio de chamas. O Danny então fala que ainda assim ele está apenas no nível de uma magia básica de primeira corrente, e o velho fica se perguntando como que aquilo era possível. Aquele garoto claramente tem um círculo mágico, então como ele estava usando magia? Ele então fala que aquilo realmente era absolutamente inacreditável, e ele só deveria ser capaz de usar magia bruta através do refinamento de um círculo. O Danny então fala que a sua irmã Arabella disse pra ele que a afinidade de magia dele era muito alta, e talvez esse seja o motivo. O homem então pensa que era isso que os plebeus quiseram dizer quando descreveram que dons impossíveis de imitar vinha daquele garoto. Ele se pergunta se algo desse jeito poderia ser chamado de talento inato. O Danny então pensa que aquilo realmente funcionava, então ele poderia usar magia sem um círculo mágico agora. O homem então muito assustado pensa que a afinidade de mana inata dele, junta com a mana mais pura e densa de qualquer outro no mundo, aquele menino era realmente o talento mais promissor do mundo. O homem então pergunta para o Danny se ele estava considerando se tornar o discípulo dele. Ele então fala que ignorar um talento daquele tão incrível seria realmente uma vergonha para ele. Ele então pergunta para o Danny se por acaso ele sabia usar a magia de segunda corrente, e ele responde que ele não conhecia o código, então ele não consegue. O homem então fala que aquilo era ótimo, e se ele se tornar o discípulo dele, poderá fazer magia de até 8 correntes imediatamente. Porém o Danny acaba respondendo ele falando que ele não queria, e nisso aquele velho acaba ficando com muita raiva do Danny. O Arquean então acaba aparecendo falando que não sabia que ele tinha se aproximado do filho dele tão rápido assim. Ele então pergunta para o seu filho o que os dois estavam discutindo, e o Danny fala que ele continuou pedindo para ele se tornar o seu discípulo, porém ele recusou. O homem então todo sem jeito fala que o filho dele possui um talento incrível para se tornar um grande mago, e provavelmente ele poderia se tornar maior do que ele pode imaginar, e ele até conseguiu usar magia de corrente sem um círculo. O Ark então acaba ficando muito surpreso com aquilo e pergunta para o seu filho se era verdade, e o Danny responde que sim, e o Arken fala que tem certeza de que ele não tinha nenhum conhecimento básico de magia, e o homem fala que é por isso que o talento dele é tão impressionante. O Arken então fala que como esperado do ex-chefe da Torre Mágica, já que ele poderia ver imediatamente o talento do filho dele. Porém o homem fala que não era simplesmente uma questão de ter talento, o filho dele na verdade é um gênio, e ele poderia até se tornar um raro espadachim mágico. Nessa hora então o Arken começa a pensar muito bem sobre isso, e o Danny pensa que era uma palavra que ele nunca deveria usar na frente do pai dele. O homem então fala que era exatamente isso, um espadachim mágico, e pergunta se ele finalmente estava interessado naquilo, e se ele se tornasse o seu discípulo, ele assumiria total responsabilidade pelo garoto, e vai fazer com que ele se torne
torne o melhor espadachim mágico do Império. Porém, o homem acaba percebendo que o Arken não estava gostando nada daquilo. O Arken, então, gritando com muita raiva, fala que ele não poderia se tornar um espadachim mágico. E o homem, com medo, pergunta por que não, já que o garoto era perfeitamente adequado para se tornar um espadachim mágico. E por que ele não acha isso uma boa ideia? O Arken, então, fala que ao invés do Danny se tornar um espadachim mágico, ele deveria se tornar um lanceiro mágico ao invés disso. E o homem fica se perguntando o que ele queria dizer com isso, e o porquê que todas as pessoas daquela família são desse jeito. Mudando de cena, o Danny estava lendo, e ele pensa que para se tornar um mago, precisa se tornar um discípulo, e isso carrega um ótimo significado. Os magos normalmente criam sucessores através do ato de algo chamado de herança, e essa tradição tem realizado a partir dos tempos antigos, e até os dias de hoje é praticada, e mesmo nos tempos modernos, quando a educação mágica universal foi estabelecida. Ele fala então que é isso mesmo, e o que o chefe da Torre Mágica está procurando não é simplesmente um discípulo, mas sim um sucessor. E ele fala que considerando que um arquimago de 8 correntes está andando ao redor dele desse jeito, isso significa que o talento dele realmente é muito incrível. E depois de ouvir tantos elogios, ele sente algo muito grande no seu corpo, e ele tem certeza que é aquela coisa. E ele se lembra da sua irmã falando que quando ele quiser ver ela, era só despejar magia naquela bola de cristal. Ele então pega aquela bola de cristal e fala que vai perguntar isso pra irmã dele, Arabella. Ele então acaba ligando pra sua irmã, que fica muito feliz em receber um chamado dele. Ela então fica impressionada com o que ela escutou, que o Danny tinha usado a magia de primeira corrente, e ele nem tinha um círculo mágico. O Danny então fala que é exatamente isso, e funcionou quando ele tentou. Ela então fala que sabia que a afinidade com mana dele era muito alta, mas ela nunca esperava que seria tão ótima desse jeito. E ele fala que o círculo cuida somente da circulação e purificação. Talvez a mana dele já esteja no estágio puro. Ela então fala que eles precisam fazer um teste sobre isso, e fala para o Danny enviar uma pedra de mana para a máquina de transmissão do seu quarto, e pergunta se ele poderia colocar um pouco da mana dele lá. E ele fala que sim, ele entendeu. Ele então pensa que estava muito feliz de ter uma irmã mais velha. De qualquer forma, ele queria aprender um pouco sobre a sua mana, e ele ouviu dizer que a irmã dele já está na sexta corrente, e ele tem certeza que aquilo vai ajudar muito ele. A sua irmã então fala que a propósito, já que ele está usando magia de primeira corrente, ele provavelmente vai receber muita atenção na academia. E o Danny fala que ele preferia não chamar muita atenção pra ele mesmo, e ela fala que não há como ele evitar isso, já que o talento sempre chama a atenção dos outros, e era para dizer pra ela se alguém tentasse intimidar ele, que ela vai destruir essa pessoa completamente. O Danny então fala que ouviu dizer que ela acabou quebrando o nariz daquele aluno que estava apaixonado por ela, o segundo filho do ducado de Diavel, e ela com raiva fala pra nem falar naquele desgraçado, e ela fala que de qualquer forma, mesmo sem um círculo mágico com o tempo suficiente, a pureza da mana dele vai continuar aumentando. Ele fala então que ele não sabe disso, e ela fala que já que ele não tem certeza, eles deveriam dar uma olhada naquele ponto. Uma garota então fala que o professor estava procurando pela Arabella. Ela então fala para o seu irmão que ela precisava ir agora, e ela vai entrar em contato mais tarde com ele, e o Danny acaba se despedindo dela, dizendo que vai enviar a pedra mágica para ela em breve, e ele pensa que ele poderia estar abrindo um caminho nunca aberto antes, e ele nunca pensou que a sua mana fosse tão pura daquele jeito, e fica se perguntando se ele tem um coração de dragão ali dentro ou algo do tipo. Mudando de cena para aquele velho, ele fala que está quase morrendo, já que ele usou mana para confirmar o status daquele garoto, e a condição dele por causa disso acabou piorando demais, e ele pensou que poderia sair dali em breve, mas aquilo estava fora de cogitação. Porém, se ele tivesse aceitado a oferta dele, tudo teria compensado no final, e ele fica se perguntando o que ele deveria fazer para ter aquele garoto talentoso ao seu lado. Ele se pergunta se deveria dar a ele um pouco do grande artefato, ou a magia de herança que foi passada por gerações anteriores. Porém, ele fala que não, aquilo já era demais, e se ele foi enganado depois daquilo, ele não terá mais nada. Nessa hora então, o Danny acaba batendo na porta perguntando se ele estava lá dentro. O velho então fica se perguntando se ele estava ali para pedir desculpas, ou talvez que ele tenha mudado seu pensamento. Ele então pede para o Danny entrar. O Danny então fala que foi até ele porque tinha algo para dizer, e o velho pergunta o que era. O velho então sorrindo fala que ele sabia que isso ia acontecer, então ele decidiu se tornar o discípulo dele. Porém o Danny fala que não. O homem então pergunta por que ele estava ali, já que ele disse que não tinha interesse na magia. O Danny fala que não é que ele não tem interesse. O velho então acaba perguntando o porquê então. Por que ele não quer ser o discípulo dele? E pergunta se ele já tinha outro professor. E o Danny responde que não para as duas perguntas. O velho então fala que se não for por nenhum desses dois motivos, por que ele estava ali para ver ele? O Danny então pensa que ele não sabe o código da segunda corrente mágica ainda, e é difícil aprender isso com a irmã dele já que ela mora muito longe. E no final, o melhor método era aprender com Cersei Drani, já que ele devia para ele um favor por ter salvado a vida dele na floresta, e ele não poderia recusar aquela proposta dele. O Danny então fala para ele que ele não queria somente andar pelo caminho de mago. O velho então pergunta se ele realmente queria ser um lanceiro mágico, e ele fala que não, ele queria se tornar um lanceiro mágico assassino invocador. O velho então se pergunta se algo desse tipo existia mesmo, e o Danny fala que queria adicionar espadachim também a essa lista. Porém o cara pergunta que tipo
tipo de absurdo ele estava falando pra ele, e pergunta se ele ainda assim vai recusar ele, mesmo sabendo que ele não terá uma chance de se tornar o discípulo dele nunca mais na vida. E o Danny fala que sim. O Hamilton pensa que aquele garoto estava realmente preparado para os seus caminhos. O Wellington acaba pensando em uma coisa e pergunta para o Danny se ele estava interessado em uma carta de recomendação, e ele fala que ouviu dizer que ele queria entrar na academia, e se ele escrever uma carta de recomendação pra ele poderá começar com uma boa reputação lá naquela academia. O Danny então fala que pensando nisso, isso não era uma má oferta. Ele então fala que estava tudo bem, e o velho pergunta se eles poderiam conversar agora. O Danny então pergunta se ele poderia fazer outro pedido, e o velho estava pensando que finalmente aquele cara mudou de lado, e ele fala que vai começar com isso e segurar ele de uma vez por todas. E ele fala que é claro, ele poderia perguntar qualquer coisa pra ele. O Danny então pergunta se ele poderia ensinar o código de segunda corrente pra ele, e o homem fala que é claro, já que ele sabe que o código de arranjo para todas as magias de segunda corrente é existente. O velho então pensa que ele ainda estava muito jovem, e ele fala que uma carta de recomendação pra academia e um código de segunda corrente não era nada. Ele então pergunta se eles poderiam começar a aula, embora ele não esteja nas melhores condições agora, porém aquilo não era nada pra ele, e o Danny fala que aquilo poderia ser melhor mesmo, e ele pensa que ele acabou de pegar um peixe grande. O Danny então fala que com isso, ele diria que ele deveria recompensar ele por ter salvo a vida dele na floresta, e foi ele mesmo que disse que iria fazer isso, e já que ele devia pra ele poderia pedir qualquer coisa, e é por isso que ele havia pedido o que ele queria. O velho então pergunta se ele não iria se tornar o discípulo dele, e o Danny fala que não, isso não vai acontecer, e o velho fala que ele estava enganado. E por que uma criança de 14 anos tinha uma mentalidade tão boa desse jeito? O homem então fala que ele perguntou duas coisas pra ele, e ele só devia uma coisa. O Danny então fala que ele estava errado na verdade, já que primeiro, ele salvou ele na floresta, e segundo, ele acabou anulando o veneno que estava no seu corpo, e ele também queria adicionar o fato que ele carregou ele nas costas até a casa dele, mas isso ele vai deixar de bônus pra ele. E o velho pensa como que uma criança tão ousada poderia existir nesse mundo. Mudando de cena, os dois já estavam no campo de treinamento, e o homem pensa que se ele continuar fazendo os favores dele, ele poderia mudar de ideia no futuro, e seria muito desperdício desistir de um talento e um poder mágico desses. E ele fala que não é um problema que ele criou um núcleo em vez de um círculo de mana. A parte mais importante é que ele conseguiu usar uma magia de cadeia sem um círculo, e o código para a segunda chave mágica, ele vai explicar agora e é muito complicado. Há muitos indivíduos que não conseguem fazer isso e até desistem, então ele pede para o Danny se concentrar e escutar bem. Ele então pensa que os olhos daquele garoto estavam muito brilhantes, mas ele não vai facilitar nada para ele, já que ele não poderia ser enganado por aquele garoto. Ele então fala que os códigos de segunda corrente estão em um nível completamente diferente dos códigos de primeira corrente, e é porque ele precisa calcular a quantidade de mana ele mesmo. A densidade da mana flutua na atmosfera, e até o estado do seu corpo tudo ao mesmo tempo, e a razão pela qual a maioria das pessoas desiste da magia é por isso. O Wellington pensa que ele provavelmente não entendeu nada do que ele estava dizendo, e ele naturalmente tentará pedir uma explicação mais simples pra ele. Assim então ele fala que era o básico da explicação e pergunta para o garoto se ele entendeu, e ele fala que sim, e ele fala que foi ótimo aprender não só o código de magia, mas também informações sobre as quais ele não tinha ideia. O Wellington fica assustado se perguntando se ele realmente entendeu tudo aquilo que ele falou, então era para contar pra ele sobre as leis de reorganização da magia, e ele fala que a primeira lei é a coexistência, o poder mágico que pode existir com o mundo físico e com outras fontes de mana, e através da coexistência os magos usam seu próprio poder mágico, e o poder mágico ao redor deles para ativar a sua magia, e a segunda é conservação. O Wellington pensa que ele entendeu perfeitamente a natureza da magia, e o Danny fala que se seu poder mágico pode coletar o suficiente do elemento material, então através de uma conservação ele pode exibir uma magia através de todos os diferentes atributos elementares. O Wellington pensa que ele também estava adicionando suas próprias interpretações, e a maioria das pessoas acharia aquilo muito chato, mas aquele não parecia ser o caso dele. E como que alguém que gosta daquilo poderia existir naquele mundo? O Wellington fala que cada vez que a sua cadeia aumenta, o código também se torna muito mais complicado. Em vez de explicar isso, ele deveria demonstrar, e ele fala que, por exemplo, aquilo era a magia básica da primeira corrente, e pode ser lançado usando as regras simples. No entanto, tudo isso muda na segunda corrente em diante, e não pode ser nem comparado com a primeira corrente, e aquele era o código de magia da segunda corrente. O Denton pensa que tudo aquilo estava atado de formas muito complicadas, e parece mais difícil do que na teoria. Ele então fala que aquilo era o código de fórmula mágica do fogo de duas correntes, chamado de flecha de fogo, e além disso, se ele quiser usar mais daqueles, ele vai precisar usar o código muito mais vezes. Então pensa que o Danny deveria estar surpreso agora, e ele nunca viu o código de rearranjo de magia de segunda corrente. Ele então pergunta se não parecia complicado pra ele. A maioria das pessoas levarão pelo menos um ano, e só depois poderão usar livremente os códigos de primeira corrente, antes que eles possam usar o código de segunda corrente. Ele então pensa que não importa o quão brilhante uma pessoa seja, ele não vai conseguir entender uma parte do código, mas o mais importante agora é a regra. Se ele não
consegue descobrir isso, nada mais importa. Então ele vai observá-lo por cerca de uma semana e lentamente ensiná-lo a técnica. O Danny então pergunta se ele deveria tentar agora também. Porém, o homem fala que seria muito difícil para ele tentar agora. Nessa hora então, o Danny acaba ativando a primeira corrente. O homem então fica impressionado que ele poderia criar linhas de comprimento e largura definidos, e era realmente muito impressionante. Então ele percebe que a primeira corrente já era muito fácil para ele. O Danny então fala que agora era aquilo que ele acabou de mostrar para ele, e isso acaba deixando o velho espantado, falando que aquilo realmente era inacreditável, já que ele replicou perfeitamente o código de rearranjo da magia de segunda corrente, e ele entendeu isso depois de ver a demonstração dele só uma vez. Ele então pergunta para o Danny como foi que ele fez isso, e ele fala que quando ele observou, ele acabou memorizando as regras e os padrões, e ele acabou formando a sua magia com eles em mente. Então não foi muito difícil. O velho então pensa que até ele, que é um gênio da magia, demorou um tempo para chegar na segunda corrente, e aquele menino conseguiu materializar ela sem nem mesmo um círculo. O Danny então fala que agora ele vai tentar a flecha de fogo também. Ele então com muita facilidade conseguiu replicar aquilo também, e o cara fica se perguntando como que ele poderia replicar aquilo tão facilmente desse jeito, e aquilo realmente era um absurdo. E se ele tivesse o talento daquele garoto, ele teria sido capaz de atingir até mesmo a nona corrente. O Danny então pergunta se ele estava fazendo certo, e o homem responde que sim, e era realmente muito bom, e ele era muito mais rápido para aprender do que ele esperava. O Danny então fala que ele também ficou surpreso porque ele conseguiu de primeira vez. O velho então pensa que o mago sem círculo, o mundo realmente vai enlouquecer quando ver aquilo, e ele precisa esconder completamente o seu talento, já que muitas pessoas poderiam tentar se aproximar dele, e ele precisava fazer isso pelo menos até ele se tornar o seu discípulo. O homem então fala se agora eles poderiam agendar um código diferente, e o Danny fala que sim, porém o velho só estava pensando como que ele poderia escrever essa carta de recomendação para a academia. Mudando de cena pro Danny na sua cama, ele fala que a lição mágica foi muito mais divertida do que ele esperava. A teoria prática precisa de correntes. Ele aprendeu ambos hoje, e desde que ele conseguiu usar magia, ele fica pensando em uma coisa. Na vida anterior dele, ele estava em um momento que não tinha escolha a não ser renunciar à magia, e naquele momento ele nem sabia quando ele iria morrer, e tentar arranjar um tempo para aprender magia era um luxo que ele não poderia ter, e para sobreviver ele precisava lutar com a sua espada, porque a magia até certo ponto prioriza o aprendizado teórico sobre a confiança e prática, e isso faz com que ele olhe diferente para essa nova vida. E combinando a teoria que ele aprendeu com a sua irmã mais velha, com o talento nato que ele tem, ele é capaz de mostrar um crescimento explosivo apenas com orientação simples. E já que ele está sendo ensinado por um ex-mestre da torre, que magia ele poderia aprender amanhã? Então se passa meio mês. O seu pai então pergunta para o Danny o que ele queria que ele fizesse, se era um reagente mágico, e o Danny fala que sim, eles não têm os materiais, então precisa sair do território, mas ele não precisava se preocupar com isso. Ele já aprendeu 4 códigos de rearranjo. O seu pai então fala que normalmente não levaria um mês para aprender aqueles códigos, e as informações sobre os reagentes mágicos não deveriam ser fácil de obter também, e pergunta como foi que ele aprendeu aquilo, e o Danny fala que ele aprendeu aquilo enquanto ele lia livros sobre magia na biblioteca, e eles acabaram prendendo o interesse dele, e o homem fala como esperado, os gênios realmente são muito diferentes, e ele nunca esperava que ele ficaria curioso sobre os reagentes mágicos, já que muitos acham aquilo muito chato, mas ele também vai se divertir quando ele estiver escolhendo os materiais. O seu pai então fala que aquilo será uma boa experiência para ele, já que ele vai estar fora do território. Mudando de cena, o Danny estava no seu cavalo, e todos estavam falando que o Danny estava passando por lá, e os cabelos prateados dele eram muito lindo. O Danny então pergunta se todo mundo estava bem, e ele voltará mais tarde para pegar lanches. O homem então pensa que parece que o Conde Sogres não seja alguém cruel, ao julgar pela forma que ele tratava ele, e ele fala que há muitas coisas boas ali embaixo no sul, lanches deliciosos, ótimo clima e boas pessoas também, e vendo tudo isso seria muito difícil voltar para a capital. O Danny então fala que era isso mesmo, estava muito quente ali, e o homem pergunta quanto tempo faltava para eles chegarem até a loja de suplementos mágicos, e o Danny responde que ele não tinha certeza ainda, já que ele nunca foi lá antes. Então ele pede para o Herman guiar eles, e o Herman fala que não era muito longe. Mudando de cena, eles chegam na loja de suplementos de magia. Assim então a dona da loja fala que, como os rumores, o cabelo prateado e os olhos esmeraldas são realmente lindos. O Danny então pergunta como estavam os negócios recentemente, e ela fala que é o mesmo de sempre. Não há muitas pessoas vindo comprar suplementos mágicos, e ela tem vendido coisas para estrangeiros ou pessoas que têm interesse em magia. Mas ainda assim, para ver o anterior senhor da Torre da Magia, Sidrane, é certamente um prazer, e o Danny pensa que ela reconheceu ele de primeira, e faz sentido, já que existem apenas algumas pessoas que são as cabeças das torres mágicas, dentro do império deles. Ela então pede para todos eles se sentirem à vontade, e se houver alguma coisa que eles queiram, ela vai procurar. Ela então fala que já que é a primeira vez dele na loja de suplementos mágicos, ele poderia olhar em volta o quanto ele quisesse, e assim ela vai conversar com o proprietário, e ele fala que estava tudo bem, e quando ele olha em volta, ele fala que aquele lugar estava cheio de coisas frescas, e de alguma forma muito estranha, ele sentiu um tipo de déjà vu ali,
dele. E além disso, se ele tocar nas fontes, ele pode ver a reação mágica delas. E ele pensa que pode ser por causa da afinidade alta com a magia dele. De repente, então ele pergunta que som era aquele, e havia uma reação particularmente forte vindo de lá. E ele se pergunta o que exatamente poderia ser. A mulher então fala que aqueles ali são itens decorativos. O Sidrani então pergunta por que ele não vai até ali dar uma olhada nos ingredientes e poções juntos. E a raiz da lua deve ser um bom ingrediente básico. E a mulher fala que era uma excelente escolha. E ela fala que existem pelo menos 50 poções diferentes que contêm as raízes da lua. E ela os processou pessoalmente, e por isso era de alta qualidade. O Danny então fala que tinha alguma coisa muito estranha ali. Ele então percebe que o que estava chamando a atenção dele na verdade era aquela pedra. E ele acaba indo em direção a ela. O Herman então pergunta o que estava acontecendo pra ele. E ele fala que tinha algo de estranho com aquela pedra. E o Herman se pergunta se aquilo não era só pra decoração. E o Danny fala que ele não tinha certeza mesmo, mas era uma pedra muito incomum. Ele então fala que era como ele imaginou. Se ele colocasse mais magia, a reação seria mais forte. E ele se pergunta se poderia estar reagindo somente à mana dele. A moça então fala para o Sidrani que ele tinha realmente bons olhos, e aquilo seria perfeito como amostra. O Danny então acaba perguntando pra ela aonde foi que ela adquiriu aquilo. O Sidrani então pergunta o que era aquilo, se era algum tipo de pedra. Ela então fala que aquelas coisas eram apenas pra decoração. Ele então pensa que aquilo era impossível. Como que uma decoração teria uma reação mágica desse jeito? E só de pensar nisso ele já ficava frustrado. O Sidrani então pergunta para a mulher se alguém enganou ela com essa coisa. Ela fala então que alguns anos atrás, alguns mascareiros deu um pacote grande pra ela como pagamento. Então quando ela abriu, estava essa pedra dentro. Ela não tinha certeza do que era, então levou para uma maga avaliar. E no fim, era apenas uma pedra mesmo, e não tinha outro lugar para colocá-la senão ali em cima. O Danny então pensa que aquilo realmente era muito estranho. E é claro que não é apenas uma rocha normal. Ela então fala que se ele está procurando algo bom, ele deveria segui-la. E ela fala que na verdade tem alguns artefatos mágicos especiais ali, e ela poderia mostrar tudo pra ele agora. Ela então fala que aquilo ali era o cartão de rolagem do nome dela. O Danny então pensa que por mais que pareça que tem muitas coisas boas ali, o que ele quer na verdade estava na mão dele. A mulher então fala que se ele colocar lá, ele armazena automaticamente qualquer informação que esteja nele, e tudo que ele precisa fazer é dizer o nome de uma pessoa, e então o cartão de visita dela aparecerá lá. O Danny então fala que ele vai pegar o rolo de cartão de visita e também essa pedra. Ela então pergunta por que ele iria querer uma pedra tão inútil daquelas, e ele pensa que ele tem certeza que aquilo não era um objeto simplesmente que ele pode deixar ali. O Sidrani pergunta o que ele pretendia fazer com aquela coisa, e ele fala que ele não sabia que o Danny se interessava por coisas de decoração ou peças de arte. Ou será que tinha algo de especial naquela pedra? O Danny então pergunta se ele percebeu, e é claro que era estranho ele comprar uma decoração inútil, e aquela pedra definitivamente não é apenas uma pedra decorativa, já que estava respondendo à magia dele. O Sidrani então fala que ele também não tem certeza do que é aquela pedra, mas ouvindo isso definitivamente despertou o interesse dele. Ele fala que tinham muitas pessoas ali em volta, então eles deveriam voltar ao castelo para olhar mais de perto. Ele então pergunta se ele realmente consegue descobrir que pedra é aquela com isso, e ele pergunta se ele estava desprezando a ferramenta dele, que era de experimentação inestimável, e ele responde que com isso ele definitivamente pode descobrir o que é. O Danny então fala que ainda assim um mago já avaliou aquilo, e disse que não há nada de especial nele. O Sidrani então fala que o que aquele mago fez não tem comparação com aquilo, e ele investiu todos os fundos dele naquela ferramenta de última geração, e ela pode analisar qualquer objeto ou ferramenta que você coloque acima dele. O Danny então fala que realmente parecia incrível, então eles precisavam experimentar. O Sidrani então pede para que ele coloque a pedra ali em cima, e depois coloque a magia dele na pedra. De repente então aquela pedra começa a brilhar, e o Danny pergunta se tinha algo de especial nela, e o Sidrani pensa que finalmente ele pode manter a cabeça dele erguida. De repente então o Danny pergunta se aquilo era um código, e o Sidrani responde que era isso mesmo, mas não é um código qualquer. O Danny então pensa que aquilo realmente era incrível, e é um código cujas regras, estrutura e, claro, o arranjo nunca foram vistos antes, e isso poderia ser tão complexo quanto um código de 6 ou 7 correntes. O Danny então fala que então a magia estava escondida naquela pedra, e agora ela estava manifestando aquele código. O Sidrani então fala que é como ele disse, era a magia dele que continha a chave para desbloquear aquele código, e ele fala isso porque só responde a magia dele. Ele então pergunta o que poderia ser aquilo, e qual que era a magia naquela pedra e por que ela só reage à magia dele. O Sidrani então fala que a magia selada dentro dele não era familiar para ele, já que ele tem a reputação de ex-chefe da Torre Mágica, ele vai tentar fazer isso. O Danny então fala que se ele tiver sucesso, talvez ele possa descobrir por que a magia dele é diferente das outras pessoas. Mudando de cena para o laboratório da Arabella, ela fala que era diferente como ela esperava, e é claramente diferente da magia normal, e há uma característica especial no código mágico que o Danny compartilhou com ela, que nem mesmo ela tem. Então pensa que, no entanto, qual que é o campo de magia apropriado para isso? E não é revelado naqueles resultados. Os reagentes mágicos, os portões mágicos e a engenharia mágica. Se não for nenhum desses, qual poderia ser? E ela fala que tem certeza que tem algo que se
encaixa nele. Ela então percebe que poderia ser uma coisa, e havia um código de campo mágico que tinha sido perdido. A magia do Danny poderia ser adequada para aquilo. Ela então se pergunta onde foi que ela colocou aquilo. Ela então fala que estava ali, a alquimia, adivinhação, espiritualismo e necromancia. E tem até um código mágico primitivo. De repente então, outro livro acaba caindo do lado dela, e ela pergunta o que era aquilo. Quando ela pega, ela percebe que era um livro de magia antiga, e ela fala que pensando bem, houve um reino mágico há muito tempo atrás. E também havia magia herdada chamada de Arshana, e dado que é uma magia antiga de 2000 anos atrás, não há ninguém que saiba usá-la agora. E o que ela está dizendo que a magia antiga que desapareceu há mais de 2000 anos atrás, não há chance da magia de Danny ser adequada para isso. Porém, ela não tem nada a perder, então ela deveria tentar agora mesmo. Ela então começa a usar sua mana naquele cristal, e ela fala que estava começando a mostrar algo para ela. E ela se pergunta o que poderia ser, alquimia ou adivinhação. E seria ótimo se não fosse necromancia. Porém, na hora que ela acaba lendo aquele papel, ela fica muito assustada com o resultado, dizendo que aquilo era inacreditável e como diabos isso era possível. De volta para o Danny, o velho fala que finalmente o selo foi quebrado, e o garoto pergunta o que tinha lá dentro, e ele responde que vai tirar agora. Na hora que ele tira, era uma pulseira de prata, e ele fala que parece qualquer pulseira simples que você pode comprar nas ruas, e ele achou que havia algo de especial naquele material, mas ele não sente qualquer coisa vindo dele. Ele então fala que desde que só reagiu com a magia dele, ele provavelmente precisava testá-la. O Danny então acaba colocando aquela pulseira e ela começa a brilhar, e o velho fala que aquilo estava reagindo como esperado, e o Danny fala que ele estava começando a ver algumas coisas estranhas nela, e pergunta se ele sabia o que era. O homem então acaba ficando muito impressionado com aquilo, falando que aqueles personagens, na verdade são runas antigas que ninguém nesse mundo consegue ler, e são os personagens que o antigo reino de Arshana usava. E o Danny fala que ouviu a Arabella falar disso quando ele era jovem, e ela disse que foi uma era que cada pequena coisa se originava da magia, mas de um dia aquela era de repente acabou, e as únicas coisas que restaram daquela época são relíquias e histórias passadas frente a frente, e agora essa única linha de código mágico. O homem então fala que sabia que a magia dele era especial, mas ele não tinha ideia que seria relacionada ao reino antigo de magia. O Danny então fala que deve ser por isso que ele consegue se movimentar tão facilmente pela floresta nos últimos dias, e o homem fala que parece ser o caso, já que a magia daquela floresta se originou de Arshana, que na verdade é conhecida como Arcana. Ele então pensa que ele sempre quis aquele tipo de garoto como discípulo dele. O Danny então fala que de qualquer forma ele não vê mais nada naquela pulseira, e o velho fala que ele pode levar o tempo que ele quiser para descobrir aquilo. No entanto, não era pra ele andar por aí falando disso. Porém, de repente, eles acabam escutando um som muito alto que acabou deixando os dois surpresos. E rapaziada, infelizmente não tem mais capítulos dessa obra, mas se vocês querem que eu traga a continuação o mais rápido possível quando lançar mais capítulos, é só deixar muitos likes aqui e muitos comentários pedindo parte 2. Lembrando que os membros podem assistir os vídeos sem anúncio nenhum. Mas é isso, muito obrigado por me assistir até aqui, até o próximo vídeo e valeu!